No YouTube já abordei muitos mistérios do Reddit. Hoje, vamos relembrar alguns dos mais perturbadores. Vamos investigar! Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Para apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi ou no canal e tenha acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios. Também é possível deixar uma gorjeta clicando em Obrigado abaixo. Obrigada a todos que considerarem. Se você se inscreveu neste canal, provavelmente gosta de pesquisar mistérios da internet como eu. Frequentemente, enfrento o problema de não conseguir acessar sites e conteúdos bloqueados no meu país. Há poucos dias, foi feito um post no subreddit Bureau de Investigação do Reddit, intitulado "Qual poderia ter sido o motivo de alguém ter operado meu cachorro?" Resumindo o post, Opie mora sozinha em uma área suburbana que ela descreve como bastante segura e, quando sai, deixa o labrador no quintal. Ao voltar do trabalho para casa, percebeu que o cachorro havia sido operado. Havia feridas visíveis na região do abdômen dele e o pelo tinha sido raspado. A autora levou o cachorro ao veterinário, que notou remoção de gordura, mas os órgãos estavam intactos. Elas não conseguiram entender por que alguém faria isso, mas disseram que, quem quer que tenha feito, fez um trabalho muito bem feito. A veterinária e a recepcionista não lembravam do cachorro, nem de labrador algum indo lá naquele dia, fazendo a autora suspeitar que alguém operou o cachorro por conta própria ou o levou a outro veterinário. Elas contataram outros veterinários locais, mas ninguém se lembrou de operar um cachorro assim, então relataram o caso à polícia. O cachorro ficará bem. Sentirá dor por algumas semanas devido aos ferimentos, mas deve se recuperar totalmente. Isso é o que mais importa, mas o que diabos aconteceu? Isso não é só bizarro, é assustador. Imagine chegar do trabalho e descobrir que seu cachorro foi operado sem explicação. Quem postou afirmou não ter inimigos, nem imagina quem faria isso. Mesmo que tivesse, por que alguém faria isso? Não é raro pessoas usarem animais de estimação para se vingar, mas seria um jeito bem estranho. Quem quer que tenha sido poderia ter sequestrado o cachorro e exigido um resgate, ou poderia ter machucado de verdade o cachorro se quisesse apenas se vingar da pessoa que postou, mas em vez disso, só fizeram uma operação aparentemente sem sentido. Eu sinto tanta pena do cachorro porque deve ter sido uma experiência muito assustadora para ele, mas mesmo que demore um pouco para se recuperar, ele vai ficar bem. Então, qual foi o objetivo de tudo isso? Se fosse algum tipo de aviso, você pensaria que teria um bilhete ou algo assim para deixar isso claro? Uma teoria é que ele foi atropelado ou atacado por outro cachorro, levado ao veterinário para tratamento e depois devolvido. Isso explicaria por que não há bilhete. Se alguém estava dirigindo de forma irresponsável, ou se o cachorro dele simplesmente perdeu o controle e atacou esse cachorro, faz sentido que não quisessem admitir, caso não quisessem se meter em problemas e não quisessem que o próprio cachorro fosse sacrificado. Mas há problemas nessas teorias. Primeiramente, esse cachorro não costuma pular coisas como cercas e nenhum vizinho viu o cachorro fora do quintal, então parece muito improvável que ele tenha conseguido sair para a rua ou chegar perto de outro cachorro. Um dos vizinhos tem câmeras de segurança e a polícia analisou as imagens, mas não encontrou nada que explicasse o que poderia ter acontecido. O fato de ele estar no quintal quando a autora voltou sugere que ou algo aconteceu no quintal ou que algo aconteceu fora do quintal, caso o cachorro realmente tenha conseguido sair, mas a pessoa responsável ou envolvida de alguma forma conhecia o cachorro ou o reconheceu, sabia onde ele morava e o trouxe de volta. É possível que outro cachorro tenha entrado e eles tenham brigado, mas os vizinhos não viram nem ouviram nada e não havia ferimentos que mostrassem uma briga. Não havia hematomas, ossos quebrados, nem sangue significativo na área. A linha do tempo é estranha. A operadora ficou fora do trabalho por cerca de 5 horas, talvez um pouco mais com o deslocamento, mas é um tempo relativamente curto para algo acontecer, como o cachorro ser operado e devolvido em 5 ou 6 horas. Isso levou alguns usuários a se perguntarem se quem levou o cachorro era veterinário e fez a operação por conta própria, ou até mesmo um médico humano sem conhecimento especializado em animais.
Alguns sugeriram que o veterinário para onde a operadora levou o cachorro poderia ser o mesmo da operação. Foi apontado que os pontos, na verdade, não parecem tão bons assim. Quero dizer, não é um trabalho ruim, melhor do que eu conseguiria fazer, mas também não é particularmente bom. Talvez o veterinário elogiou porque ele mesmo fez o trabalho. Mas isso já entra muito mais no campo da especulação, e não há nenhuma evidência concreta de que isso possa ter acontecido. Outra teoria é que uma estudante de medicina pode ter praticado usando o cachorro. Alguns sugeriram isso, mas não faz muito sentido. Uma estudante de medicina teria acesso a cadáveres para praticar? Não precisaria usar um cachorro aleatório? Quero dizer, se fossem pegas fazendo isso, provavelmente poderiam dar adeus a uma carreira na medicina. Sugeriram até que poderia ser obra de uma aspirante a serial killer. Acho isso até mais plausível que ser estudante de medicina, mas ainda assim a teoria não faz sentido. Seria muito arriscado sequestrar o cachorro de alguém e operar nele, quando provavelmente poderiam simplesmente ir a um abrigo e pegar um cachorro para fazer isso. A menos que um abrigo faça acompanhamento dos cachorros que são adotados depois que eles saem, provavelmente ninguém perceberia. E mesmo que eles fizessem acompanhamento do cachorro, o dono provavelmente poderia simplesmente dizer que ele morreu de causas naturais. É possível que algum indivíduo doente tenha feito isso só porque achou divertido por algum motivo, mas o fato de o cachorro ter sido devolvido parece sugerir o contrário. A menos que fosse um aviso para a operadora o cachorro ter sido devolvido, indica que provavelmente não foi intencional, ou que houve alguma empatia por parte de quem estava envolvido. A teoria menos nefasta que imagino é que o cachorro se machucou acidentalmente, talvez pulando a cerca, o que explicaria os ferimentos no abdômen, e algum vizinho o levou ao veterinário para dar pontos. Talvez essa pessoa tenha sido apenas uma boa samaritana e não quisesse crédito por fazer uma boa ação, mas mesmo que fosse esse o caso, você pensaria que ela ao menos deixaria um bilhete anônimo para avisar a operadora sobre o que aconteceu, para que ela não ficasse preocupada. Existe a possibilidade de que a operadora tenha inventado a história? Ela postou fotos do cachorro após o veterinário mostrando os pontos, então algo aconteceu. Mas talvez o cachorro tenha passado por algum tipo de cirurgia necessária, e a operadora só tirou uma foto dele depois e inventou o resto para ganhar pontos na internet. A linha do tempo é suspeita, a menos que a operadora tenha ficado fora por mais tempo do que lembra. Seja o que for, aconteceu rápido, mas não é impossível. Alguns usuários, até com formação veterinária, acham que a história foi inventada por certos motivos. De modo geral, a história é um pouco difícil de acreditar, mas não vi nenhuma falha concreta que prove que a operadora está mentindo, então vai saber. A operadora postou uma atualização, já removida pelos moderadores, informando que a polícia investiga o caso. Ela não pode dar detalhes, mas há indícios de que o cachorro foi sequestrado ou ferido e depois devolvido ao quintal. 3 carros são suspeitos de envolvimento. Supondo que isso não seja uma farsa, parece que alguém realmente tentou machucar o cachorro ou que a operadora jogou o cachorro dela por algum motivo desconhecido. A operadora relatou ter sofrido doxing após comentar o incidente, o que é horrível. Pelo menos o cachorro está bem e agora está com os pais da operadora longe dali. Há cerca de um mês, a usuária Sem Fruta do Dragão 3741 postou no subreddit Eu sou a babaca. Sou a babaca por pegar a propriedade do meu marido e comparar o hobby estranho dele com infidelidade? A postagem dizia: Meu marido e eu tivemos um casamento difícil e estamos nos divorciando. Eu suspeito há muito tempo que ele me trai porque ele viaja constantemente, sai de casa em horários estranhos e até teve 3 mulheres diferentes que registraram boletins de ocorrência contra ele alguns anos atrás. As acusações foram retiradas e depois achei que ele era vítima de uma caça às bruxas, então segui em frente. Fomos civilizadas nas festas de fim de ano pelos filhos de casamentos anteriores. Cada uma tem 2 filhos, mas não juntos. Minha filha passou o Natal com o namorado, mas voltou para casa na véspera de Ano Novo. Meu marido ainda trabalhava enquanto nos arrumávamos. Precisava de vinho tinto para fazer sangria e pedi a minha filha para pegar na adega da sala do meu marido, onde ele guarda nosso álcool. Ela voltou 10 minutos depois, aparentando preocupação. Perguntei o que houve e ela me deu uma pequena bolsa. Ela disse que esbarrou no armário de bebidas e ele caiu no chão. Aparentemente, estava escondido entre o armário de bebidas e a parede. Ela abriu e mostrou o que havia dentro: 8 carteiras de motorista de mulheres. Notei que todas eram de estados que meu marido visitou a trabalho nos 2 anos pré-pandemia. Ele vende equipamentos médicos. Me preocupei que ele fosse um adúltero em série e pegasse as carteiras de motorista dessas mulheres como troféus.
Hoje levei isso ao escritório da minha advogada e entreguei à secretária, que disse repassar na segunda-feira. Achei que isso seria a prova definitiva de infidelidade para nosso divórcio. Confrontei meu marido hoje à tarde. Ele disse que tinha uma confissão. Ele disse que tinha um fetiche por carteiras de motorista e que comprava de mulheres aleatórias quando viajava. Ele reconheceu que era estranho, mas afirmou que havia algo erótico em segurar algo que tornava outra pessoa vulnerável. Eu disse que estava chateada e que isso era muito assustador. Disse que era como me trair se excitasse com um fetiche desses sem antes compartilhar comigo. Ele ficou muito chateado. Ele reconheceu que deveria ter sido mais aberto sobre sua dificuldade, mas disse que foi injusto acusá-lo de traição por isso. Ele afirmou que queimaria as carteiras de motorista na fornalha naquela noite. Quando falei que a entreguei para minha advogada, ele perdeu o controle. Ele disse que eu não tinha o direito de roubar a propriedade pessoal dele e que nem conseguia ficar perto de mim. Ele pegou algumas roupas, entrou no carro e saiu. Pelo que disse e levou, sinto que não volta. Não estou arrependida de ele ter ido embora, já que não o suporto mais, mas em parte sinto que ele tinha razão ao dizer que eu não deveria ter comparado o fetiche estranho dele com traição, nem ter dado a propriedade dele para minha advogada quando isso poderia ser uma prova disso. Assim que li aquela postagem, tive uma sensação ruim de que o marido dessa mulher poderia ser culpado de algo muito pior do que infidelidade, e eu não fui a única a pensar isso. Muitas pessoas ficaram preocupadas que o marido pudesse ser um serial killer e que aquelas carteiras de motorista fossem troféus, como a autora sugeriu, mas de pessoas que ele teria assassinado em vez de pessoas com quem ele teria traído. Mesmo acreditando no marido, preocupa que ele goste, segundo ele, de segurar algo que deixou outra pessoa tão vulnerável. Mas esse é o melhor cenário possível aqui e simplesmente não faz muito sentido. Alguém comentou que pesquisou e não é inédito, mas deve ser raro. Se a explicação fosse verdadeira, ainda teria várias dúvidas. Se comprou direto delas, quanto pagou? Você precisaria pagar para substituir sua carteira de motorista, que contém dados pessoais que poucos desejam compartilhar. Talvez ele tenha roubado ou comprado de quem roubou, não tenho certeza. O principal é que não há como comprar legalmente a carteira de motorista de outra pessoa. Alguns detalhes tornam a explicação do marido improvável. É suspeito que 3 mulheres diferentes tenham feito denúncias contra ele, e é meio confuso como a autora deixou isso passar, embora eu consiga imaginar que, estando nessa situação, você provavelmente tentaria de todas as formas possíveis se convencer de que seu marido era uma boa pessoa e que você estava segura. A reação dele ao ser confrontado já é um grande alerta. Se iam se divorciar de qualquer forma, por que isso importaria? Por que ele precisaria explicar isso para sua futura ex-esposa? Se ele falava a verdade, por que se ofereceria para queimar as licenças? Ele não quis agradar a operadora ou consertar nada, senão não teria feito as malas e saído. Se ele tivesse algo maior a esconder, faz sentido confessar algo menor e estranho para parecer convincente em vez de destruir provas. A operadora disse que o marido viaja muito e sai em horários estranhos, o que parece suspeito pelo contexto. Como em todo mistério aqui no Reddit, pode ser que tudo isso seja só uma história inventada. Uma usuária comentou: "Isso é praticamente o enredo de um bom casamento do Stephen King. Um casal está casado há décadas e tudo parece bem até que a esposa entra na garagem do marido e encontra um monte de carteiras de identidade de mulheres aleatórias. Acontece que ele é um serial killer. A diferença é que esse cara fugiu, enquanto no livro ele promete parar, mas a esposa o mata." Essa comparação é interessante e talvez a autora tenha criado a história após se inspirar no livro. Espero que seja esse o caso, pois a alternativa é pior, mas não é incomum assassinos em série guardarem lembranças. Se o post da autora fosse muito mais detalhado e apresentasse detalhes muito específicos que fossem iguais à trama do livro do Stephen King, isso pareceria muito mais óbvio. Nunca li esse livro, mas o comentário é bem vago. Não entra nos detalhes da história e o próprio post também não dá muitos detalhes específicos, então é impossível dizer se a autora só criou um post baseado no livro. A autora não atualizou nem fez outros posts na conta? Isso pode simplesmente significar que é uma tentativa fabricada de criar um mistério na internet, mas se for verdade, espero que isso signifique que ela está segura, que procurou a polícia sobre isso e que eles estão investigando ele, e por isso ela não pode dizer mais nada. Recentemente, uma usuária do Reddit postou no subreddit de mistérios: Amazon Prime deu erro no PlayStation 4, provavelmente só um erro de carregamento, mas apenas algumas frases estão legíveis.
Ela postou uma foto da tela mostrando frases estranhas entre letras aleatórias e formas coloridas. As frases legíveis são: "Isso não vai deixar você fazer o que quiser? Nos seus dedos ela não consegue respirar? E qualquer coisa na sua vida." Também é possível ver rostos e imagens difíceis de identificar. Um comentário disse que várias imagens com falhas mostram rostos ampliados. Eu não percebi, mas vou confiar no que disseram. A autora explicou em um comentário que estava assistindo House no Prime e que as frases devem ser legendas porque ela reconhece algumas delas do seriado, embora pareçam ser de mais de um episódio ou até de outra coisa que ela possa ter assistido. Ela não entende como aconteceu. O Prime perguntou se ainda assistia, ela voltou à tela inicial e isso ocorreu. As teorias nos comentários vão desde ser algum tipo de promoção para uma nova série até alienígenas ou os Illuminati usando isso para programar as pessoas. Provavelmente, isso foi apenas um bug estranho. Não sei ao certo como isso aconteceu, mas se a RP disse que as frases eram de legendas de séries que ela viu, imagino que as imagens também eram. Mesmo assim, é perturbador, principalmente a frase "ela não consegue respirar". Mas acho que podemos dormir tranquilos hoje, já que provavelmente não é código ou mensagem subliminar. Dias atrás, a usuária ImaginaryBig8987 postou no subreddit Reddit Bureau of Investigation com o título "Estou sendo perseguida". A postagem está confusa e não entendo o conteúdo original. Já houve pelo menos 10 edições até agora, mas vou resumir o melhor possível. A autora diz que está sendo perseguida há 2 anos, talvez até mais, e que a polícia não está fazendo nada para ajudar. Ela acha que alguns policiais podem estar envolvidos e tentando encobrir. A autora diz ter um áudio deles entrando em sua casa e mexendo nas coisas enquanto ela estava fora. Mais adiante na postagem, ela deixa claro que os perseguidores mexeram no carro dela e que ela quase foi tirada da estrada várias vezes. Ela compartilhou links do Google Drive para gravações de áudio, uma de 34 minutos de pessoas conversando do lado de fora, outras mais curtas semelhantes, e uma dela conversando com a polícia sobre a perseguição. Nela, ela conta mais detalhes, como suspeitar que os perseguidores hackearam seu celular para sumir com provas. A autora esclarece que sabe quem está a perseguindo, mas por um tempo não especifica exatamente quem é. Em uma das edições, ela comenta sobre a gravação. Meu cunhado cita meu nome e o das minhas irmãs postiças, esposas dele mais adiante. Eles se recusam a admitir, por isso estou tão focada no áudio. Ela também diz depois que tentou enviar uma gravação do cunhado saindo escondido da propriedade. Então, parece que a meia-irmã e o cunhado podem ter sido os perseguidores, mas não está 100% claro. OP também posta capturas de tela, incluindo 2 prêmios recebidos de usuários anônimos do Reddit com mensagens ameaçadoras. Outra captura de tela mostra mensagens inadequadas de um usuário chamado Capítulo 99. Uma quarta captura de tela mostra uma mensagem do usuário: "Por favor, Biden, cheire nossos filhos", novamente de natureza inadequada. A autora diz que a mensagem tinha seu nome real e um link para vídeo de uma mulher sendo morta. Isso é sério. Não seria irracional se preocupar com a vida da autora estar em risco. É meio chocante que a polícia esteja se recusando a fazer qualquer coisa a respeito, mesmo havendo evidências de que algo está acontecendo. Só quando você realmente analisa as evidências e ouve as gravações de áudio, o que está acontecendo pode não ser exatamente o que a autora pensa. Eu ouvi a gravação de áudio de 34 minutos e não ouvi nada que sugerisse que ela está sendo perseguida. Há muito barulho, mas nenhuma voz clara ou algo incriminador. A autora diz que o som vem principalmente dela comendo, mas também ouve pessoas do lado de fora falando sobre ela ter chamado a polícia. Pouco depois, se prestar muita atenção, por um instante é possível ouvir uma voz masculina, mas não consegui entender e está tão indistinto que pode ser qualquer coisa. Mesmo assim, a autora afirma que dá para ouvir pelo menos 3 pessoas conversando entre si. Ela diz ter mais de 400 áudios, mas por ter compartilhado este online, imagino que seja sua melhor evidência. A gravação da autora conversando com a polícia não prova nada sobre a perseguição, mas acho que diz muito. Parece ser de quando a polícia foi à casa dela para uma verificação de bem-estar, mas ela acha que foi só uma desculpa para verem suas evidências. Na gravação, ela confirma que é a família dela que está a perseguindo e que ela vem tentando conseguir provas há 2 anos. Ela diz que no outro dia, finalmente conseguiu, mas acabou discutindo com a família quando os confrontou.
Ela disse que chamou a polícia, mas não adiantou. Ela fala sobre ter provas de que ele, acredito que seja o cunhado dela, esteve na casa dela e que mostrou uma gravação para um dos policiais. Depois de ouvir, ele disse que não tinha nada ali, era só um monte de barulho. Embora a operadora diga que não é louca, fica claro que os policiais não acreditam que ela esteja sendo perseguida e perguntam se já pensou em se machucar ou machucar alguém, e ela responde que não. Eles perguntam se ela tomou a medicação e ela diz que não. As coisas ficam mais tensas no final da gravação, a operadora se mostra cada vez mais agitada, mas a gravação para após 5 minutos, então ninguém sabe como terminou. Acho que os policiais poderiam ter lidado melhor com a situação. Parecem ser diretos com ela, mas sem saber o contexto, talvez tenham feito tudo o que podiam para ajudar. Espero que sim. Em uma atualização posterior, ela afirma que tem transtorno bipolar, o que parece uma explicação plausível para tudo isso. O transtorno bipolar pode causar delírios paranoides, e isso parece um exemplo clássico. A autora diz ter sido perseguida e assediada por 2 anos, mas não apresenta provas, só áudios com ruídos e prints que poderiam ser de qualquer pessoa na internet. Ela realmente acha que há uma grande conspiração e que todos, até a família e a polícia, estão contra ela. Esse pensamento é comum em pessoas que se consideram indivíduos-alvo e acham que são vítimas de perseguição em grupo. Costumam acreditar que governo, polícia ou organizações secretas as perseguem, mas geralmente têm pouca ou nenhuma evidência para isso. O caso de Ope é diferente. Ela acha que a família a persegue, mas ainda culpa a polícia e mantém a mesma premissa. Depois, ela postou um trecho do que parece ser um prontuário médico para provar que não tem problemas mentais. Não sei como seria um relatório assim, mas por algum motivo que não identifico, não parece totalmente legítimo. Talvez a autora tenha notado a desconfiança de alguns e criado o documento para sustentar sua versão dos fatos. Mesmo que o documento seja real, ele não prova muito. Ele é de julho de 2020, há mais de 9 meses, e muita coisa pode mudar nesse período. Quanto às mensagens que a autora recebeu, não consegui encontrar o usuário. Por favor, Biden. Cheire nossos filhos, que aparentemente enviou o vídeo da mulher sendo assassinada, mas o usuário. Capítulo 99 está ativo de vez em quando há mais de 1 ano. Você pode achar que isso dá alguma credibilidade à história da autora, mas olhando o perfil desse cara, é descaradamente óbvio que ele é só um troll. Provavelmente ele só viu a postagem no RBI e achou que seria engraçado zoar com a autora. Acredito que os prêmios anônimos também pertençam a esse usuário, pois o estilo de escrita é similar. No geral, acho bem provável que a autora não estar tomando a medicação fez com que ela ficasse paranoica e talvez até delirante. Isso não significa necessariamente que ela não tenha passado por perseguição ou assédio. Só porque alguém pode soar paranoica ao falar sobre algo assim, não significa que não haja verdade nisso. Frequentemente, pessoas com doença mental são consideradas alvos mais fáceis para perseguição ou assédio. Mas eu simplesmente não acho que as evidências que ela apresentou provaram alguma coisa. É possível que algo tenha acontecido e a operadora tenha exagerado em sua mente ou talvez até inventado certas partes da história para que parecesse mais extrema, assim as pessoas a levariam mais a sério. Eu realmente espero que a polícia investigue isso a fundo antes de encerrar o caso de fato, mas não parece que eles tenham muitas informações para seguir. Não posso dizer com total certeza que essa mulher não está sendo perseguida, mas parece muito improvável, e é tão triste ver alguém tão certo e tão paranoico sobre algo que talvez esteja só na cabeça dela. No dia 22 de agosto de 1987, um homem invadiu a casa de uma família em Melbourne, Austrália, nas primeiras horas da manhã, armado com uma faca e uma arma. Ele amarrou os pais e os trancou em um armário, e amarrou o filho na cama enquanto agredia a filha de 11 anos. Em dezembro do ano seguinte, ele invadiu outra casa novamente armado, amarrou os pais e exigiu dinheiro. Ele sequestrou a filha deles de 10 anos, Sharon Wills, mas a libertou 18 horas depois. Em julho de 1990, ele sequestrou Nicola Linus, de 13 anos, e a abusou por 50 horas antes de libertá-la. Carmen Chan, de 13 anos, foi sequestrada e depois assassinada em abril de 1991. O corpo dela foi encontrado 1 ano depois, e embora o Sr. Crowell fosse suspeito, não havia provas suficientes para confirmar. Recentemente, uma usuária do Reddit postou no subreddit Unsolved Murders, marcada e confusa, foi criada pelo Sr. Crowell?
A autora relata ter crescido em um lar abusivo, com mãe narcisista e padrasto e meio-irmão pedófilos. Ela foi vítima e sabe que não foi a única. A mãe dela sabia da situação, mas fingia não ver ou até facilitava, deixando a autora com eles mesmo sabendo o que ocorreria. Aos 11 anos, a autora e sua família viviam na Tasmânia, Austrália. O meio-irmão dela se mudou para Victoria para entrar no exército e, quando terminou o treinamento básico, a mãe e o padrasto foram visitá-lo por 2 semanas. Durante a visita, decidiram se mudar e 2 semanas após voltar, já estavam empacotados e prontos para ir. Eles chegaram em Melbourne em outubro de 1987 e nessa época ainda havia reportagens sobre o primeiro crime do Sr. Cruel. A operadora percebeu que seu padrasto demonstrava um interesse especial pelo caso quando ele passava na televisão aumentando bastante o volume e mandando ela ficar quieta enquanto ele ouvia atentamente. Ele parecia interessado em crimes reais, pois a operadora lembra de sua coleção de livretos sobre serial killers, então talvez só se interessasse pelas notícias. De todo modo, é improvável que ele tenha se preocupado mais com sua enteada. Há algumas semelhanças notáveis entre o padrasto e o meio-irmão em Mr. Cruel, além de detalhes que fizeram a operadora se perguntar se um deles, ou talvez ambos, poderiam ser responsáveis pelos ataques e sequestros. Ela observa que ambos tinham um lado sádico e não entra em muitos detalhes sobre o que fizeram com ela, mas podemos inferir. A primeira vítima foi atacada antes da família da operadora se mudar para Melbourne, mas ela afirmou que o padrasto e o meio-irmão já estavam na região. Um comentário tentou tranquilizá-la, dizendo que antes de 1987 houve vários outros incidentes que poderiam ser do Sr. Cruel. Não é um caso com o qual eu esteja muito familiarizada, mas de acordo com a Wikipédia, a mídia relacionou outros ataques anteriores, embora a polícia nunca tenha divulgado detalhes específicos de nenhum deles, então parece que eles não foram confirmados. Fico me perguntando se o padrasto ou o irmão estavam na área nos momentos dos outros ataques suspeitos. A última vítima presumida foi Kamin Chan em 1991, e contra a vontade do padrasto, a família voltou para a Tasmânia em outubro de 1992. Mais ou menos na mesma época, o meio-irmão também se mudou da região. A postagem menciona a última vítima sequestrada em setembro ou início de outubro de 1992, mas não encontrei informações online sobre quem seria. Talvez a autora da postagem esteja enganada. De qualquer forma, não houve mais sequestros depois que a família voltou para a Tasmânia e o meio-irmão foi para Queensland. Seria interessante analisar casos de sequestro na região onde esses 2 homens moravam e ver se algum deles tinha correlação com os movimentos deles. A autora diz que ambos eram obcecados por limpeza. O Sr. Cruel deixava poucas evidências, dava banho nas vítimas e até passou fio dental em uma das meninas. Ele prometeu libertar uma das vítimas em 50 horas e cumpriu, indicando crime organizado. Parece que o padrasto pode corresponder melhor ao tipo de personalidade presumido do que o meio-irmão, já que a postagem menciona que o padrasto sempre mantinha a compostura quando era abusivo, enquanto o meio-irmão era mais nervoso e ansioso. A postagem diz que o Sr. Cruel deixou um fio de cabelo ruivo, fazendo a polícia suspeitar de alguém ruivo. O padrasto e o irmão têm cabelo castanho e barba ruiva, então se o fio fosse da barba, seria mais uma correspondência. Como disse antes, não conheço bem esse caso, mas ao pesquisar para este vídeo, pensei que o Sr. Cruel ou é policial ou tem ligações com a polícia. A polícia admitiu que evidências físicas, como a fita adesiva usada em uma vítima, desapareceram, o que considero suspeito. De qualquer forma, o meio-irmão tem um amigo policial e, se ele fosse corrupto ou envolvido nas mesmas coisas, seria fácil imaginar que poderia acobertá-lo. Alguns detalhes lembrados pelas vítimas podiam indicar o padrasto ou o irmão como suspeitos. Por exemplo, um coloquialismo usado pelo Sr. Cruel levou a polícia a suspeitar se o suspeito era da Tasmânia ou da Nova Zelândia. Esse coloquialismo é um que a operadora lembra que seu padrasto usava? Uma das vítimas relatou ter ouvido aviões pousando no local do seu sequestro. A casa da família da operadora era próxima a um aeroporto internacional, com aviões sempre passando por cima. A descrição do quarto onde uma das meninas ficou corresponde ao do meio-irmão da operadora, quando ele teve sua própria casa.
Enquanto morava lá, aparentemente ele costumava passar aspirador ou pendurar roupas para secar do lado de fora nas primeiras horas da manhã. A operadora parece relativamente convencida de que um ou ambos esses homens são o Sr. Cruel e, sinceramente, ela apresenta alguns argumentos convincentes. Ela observa que todas as vítimas tinham cabelo castanho e idade parecida com a dela, o que a fez questionar se o alvo eram meninas semelhantes. Opie conseguiu que seu meio-irmão fosse preso por 2 anos pelo abuso que cometeu contra ela. Ele abusou de outra menina da família e, pelo que parece, de outras também. A postagem como um todo me faz acreditar que ambos esses homens eram certamente capazes dos sequestros. Se todos os pontos coincidirem, sugere que eles atuavam juntos. A polícia sempre buscou um único suspeito, pois só um homem invadiu a casa em cada caso. Porém, é possível que outro estivesse de vigia fora ou esperando em um veículo para fugir após o sequestro da garota. Mesmo assim, as vítimas nunca citaram mais de um homem, sugerindo que só um interagiu com a garota e o outro apenas ajudou no sequestro. No mínimo, se um deles era o Sr. Cruel, o outro provavelmente sabia disso e permitiu que acontecesse, se não incentivou. A autora afirmou que escolheria o padrasto como responsável, pois sua personalidade se assemelhava à do Sr. Cruel, mas a aparência descrita pelas vítimas era mais parecida com a do meio-irmão. Talvez o padrasto tenha ajudado o meio-irmão a sequestrar essas meninas e limpou tudo depois, mas só o meio-irmão interagiu com elas? A autora falou com um policial interessado em investigar a pista anos atrás, mas perdeu contato com ele após um incêndio em sua casa e não conseguiu mais encontrá-lo. Ela disse nos comentários que procurou delegacias comuns, foi encaminhada para uma força-tarefa, mas não teve resposta. Com as informações atuais, não é possível afirmar se o padrasto ou o meio-irmão eram o Sr. Cruel, mas existe essa possibilidade. Como tudo no Reddit pode ser falso, mas não notei nenhum sinal de alerta importante. A linha do tempo da história é um pouco difícil de seguir às vezes, assim como alguns detalhes menores, mas isso não me faz achar que seja inventada. A autora relembra eventos de 30 anos atrás, quando era criança, então é natural esquecer alguns detalhes. Obviamente não sou especialista nisso, mas há alguns erros de ortografia, como psicóloga sendo escrito physiologist, o que para mim pode sugerir que a autora estava em um estado emocional enquanto digitava. Essa grafia mostra que ela se apressou ao digitar, lembrando de muita coisa ao mesmo tempo, e não por desconhecer a palavra. Pode ser que esse post seja falso, mas dou o benefício da dúvida à autora, pois não parece obviamente falso. O que é tão triste em tudo isso é que, independentemente de qualquer um deles ter sido ou não o Sr. Cruel, eles ainda assim supostamente cometeram os mesmos crimes imperdoáveis e tiveram várias vítimas. Eu só espero que a autora esteja em um lugar melhor agora e que um dia esses homens enfrentem as consequências de suas ações. A usuária Never Finish My, vamos chamá-la de Neve, era bem ativa no Reddit em certo momento, postando e participando de comunidades voltadas para jogos e roupas, entre outras coisas. Há 2 anos, ela disse que ia experimentar maconha pela primeira vez e depois postou que gostou muito e queria mais. Depois, ela postou pedindo conselhos sobre dietilamida do ácido lisérgico, dizendo que após experimentar maconha queria algo mais forte. Só por essa postagem já dá pra ver que ela não está pronta, sinal do que vem aí. Um comentário resumiu: é mais forte que maconha, diz ele ao virar o papel de parede do quarto. Ela não atualizou a postagem com uma descrição, mas comentou em outras, então pelo menos sobreviveu. A postagem seguinte dela foi no r/drogas, pedindo dicas para usar Datura no dia seguinte. Tenho certeza que você sabe onde isso vai dar. Datura é um alucinógeno forte e perigoso. Apesar de muitos desaconselharem, algumas pessoas usam a substância recreativamente. Ela já matou muitas pessoas no passado e causou sérios danos a outras, tanto física quanto mentalmente. Uma citação no tripsitter.com mostra o quão potente ela é. A Datura é um pesadelo psicodélico de 72 horas do qual você pode nunca se recuperar. O post do usuário contou como conseguiu uma planta de Datura e estava muito animado para testar as sementes. No post, ele explica que experimentou maconha pela primeira vez há apenas 2 semanas, mostrando uma escalada rápida.
Muitos dos comentários estavam aconselhando ele a não tentar, e ele atualizou o post dizendo que faria mais pesquisas depois de ler os comentários. Mas a segunda atualização revelou que ele decidiu seguir em frente e tomar as sementes mesmo assim. Naquele momento, ele não sentia muito, mas o post incoerente depois mostrou que o efeito chegou. Ele comentou em uma foto de um sapo no r/sapos dizendo DNONOO verde. Depois fez um post no subreddit Terra Plana é Real, que poderia ter dito algo como ajuda por favor pesquise, ou algo parecido, é difícil de entender. Depois ele respondeu a um comentário da usuária Hot dizendo Hot, pare, quente demais. E sua última interação no Reddit foi comentar em um post de venda de roupas em um subreddit onde já era ativo. O comentário dizia: venha rápido, acompanhado de um link do Google Maps que parecia ser uma busca sobre como enviar localização para alguém, e então ele desapareceu. A conta segue inativa. Embora ele pudesse simplesmente ter abandonado a conta, a maioria das pessoas que interagiu com ele parece achar que ele está morto. A amiga dele postou sobre ele no subreddit de Redditors falecidos, presumindo sua morte após ver o histórico de postagens e não obter resposta. Essa usuária só conhecia Neve pelo Reddit, então não há confirmação de que ele morreu. Como disse, ele pode só ter abandonado a conta ou tudo pode ser uma farsa. Isso é muito parecido com a usuária Flipniflop, que desapareceu depois de tomar datura há 3 anos. Ele fez postagens e comentários incoerentes antes de desaparecer. Talvez Neve estivesse recriando a situação da Flipniflop após vê-la virar um mistério popular. Apesar de ser vista como droga de entrada, a cannabis raramente leva alguém a usar datura logo após a primeira experiência. Isso não prova que tudo é inventado, mas é difícil acreditar. Não sei como é estar sob efeito de dákera, então pode ser que cause esse comportamento, mas parece conveniente demais que Neve tenha postado em 4 subreddits diferentes. Será que isso foi só para garantir que mais pessoas vissem o que estava acontecendo e tivessem mais olhos no que depois se tornaria um mistério do Reddit? Eu dei uma olhada em alguns relatos de experiências no subreddit da Shera e parece que postar em várias comunidades, ou simplesmente postar online em geral, não seria tão incomum se você estiver sob o efeito de Dashera. Nev usou o Reddit por 1 ano, não era uma conta descartável. O post do Redditor falecido indica que ela interagia online, a menos que fosse uma conta alternativa dela mesma. Como ele foi ativo por tanto tempo, seria de se esperar que prolongasse mais caso fosse uma farsa. Como eu disse, quem experimenta maconha pela primeira vez geralmente não tenta datura 2 semanas depois. Talvez essa seja uma daquelas situações que parecem inventadas, mas que na verdade são reais. Não dá pra saber só vendo os posts do Reddit, mas se for verdade é bem triste. Neff tinha 17 anos quando fez seu primeiro post no subreddit Saplings. Não vou demonizar toda droga recreativa, mas se há uma lição aqui é evite dákera. Esse próximo mistério já foi resolvido, de certa forma, mas ainda é uma história fascinante e tem um final muito triste e não totalmente conclusivo. Achei isso no r/advice antes de resolverem e, na minha opinião, foi um dos posts mais intrigantes que já vi no Reddit. Eu ia incluí-lo no próximo vídeo de mistérios do Reddit, mas agora já está quase resolvido, então o mistério quase acabou, mas ainda resta um pouco. Ainda assim, é interessante e uma história triste. O post ficou longo após as atualizações, então não lerei tudo. Mostrarei tudo na tela enquanto faço um resumo. Pause se quiser ler tudo. Resumindo, a autora tem 17 anos e vive com os avós em uma cidade pequena na Flórida. Maria e suas filhas, Alex e Sandy Beckett, moram na mesma rua. A autora não via a família há dias, foi visitá-los, passou um tempo com Maria, mas não encontrou Alex nem Sandy. Maria afirmou que Alex estava em seu quarto, mas ao perguntarem sobre Sandy, ela ficou confusa e disse ter apenas uma filha. A autora perguntou aos vizinhos sobre Sandy, mas eles também se confundiram. Alguns comentários sugeriram que Alex e Sandy eram a mesma pessoa, já que ambos poderiam ser diminutivos de Alexandra e a autora teria se confundido. Alguns achavam que Sandy e Alex eram primas ou amigas, não irmãs. Sugeriram até que a autora tivesse esquizofrenia ou algo parecido. A autora atualizou a postagem esclarecendo algumas dessas dúvidas. Ela não tinha histórico de doença mental e não estava apresentando nenhum outro sinal de surto ou alucinação. Já tinha visto Sandy e Alex na mesma sala juntas. Tinha certeza de que não eram a mesma pessoa.
A autora tinha certeza de que as meninas eram irmãs e não primas ou amigas. Ela viu Sandy envelhecer e lembrou quando ela cortou o cabelo. Alex tem cerca de 6 ou 7 anos e Sandy tinha por volta de 4 anos. Em outra atualização, a autora disse que voltou à casa, avisou Maria que ia ao banheiro e procurou o quarto de Sandy. Elas tentaram abrir o quarto trancado de Sandy. Fotos de família que a autora lembra de ter Sandy foram trocadas, algumas por fotos de Alex e uma por uma pintura de gato feita por Alex. Até agora é uma história bem louca, mas foi a próxima atualização que realmente me fez questionar se era real. A atualização foi: tem alguém lá fora? Nunca vi essa pessoa antes. Ela está parada bem no meio da rua. Estou surtando. Ninguém novo aparece por aqui, especialmente às 11 da noite. Eu não posso sair. Não quero ser visto. Não vejo ninguém novo desde que o velhinho se mudou para o fim da rua. Por que alguém está aqui? Eu não conheço essa pessoa. Ela é nova. Estou surtando. Não consigo confrontá-la. Vou para o quarto e vou me trancar. Isso não vai me derrubar. Aviso quando houver chance e for seguro. Nesse ponto, eu realmente comecei a me perguntar se isso era algum tipo de jogo de realidade alternativa. Antes disso, sempre havia uma dúvida na minha cabeça de que essa história era inventada, mas era bem convincente. A atualização só reforçou minha crença de que isso não era real. Quase todas as palavras desta atualização estão erradas, mas é isso que parece dizer. Muitos não entenderam minha última atualização. Falei com a Mary e ela explicou que era uma velha amiga procurando o endereço certo. Desculpa, não tenho foto, entrei em pânico. Se ela voltar, tento tirar. Não consigo atualizar, estou muito cansada. De novo, muito parecido com um jogo de realidade alternativa. Na próxima atualização, a autora pede desculpas pelo sumiço repentino e diz que não lembra de ter escrito a última. Ela não sabe o que aconteceu nos últimos dias, pois ficou doente. Ela podia estar doente, mas achei mais provável que estivesse sob efeito de algo quando postou aquilo. Em nova atualização, a autora buscou registros de Sandy nas redes sociais, mas viu que Mary não postou recentemente. Há só uma foto de Alex de semanas atrás, sem menção a Sandy. E então houve outra atualização, mas dessa vez foi mais como uma confissão. Atualização. Acharam um blog, não sei o que esperava do Reddit, mas encontraram e preciso ser honesta. Não como você pensa, mas tenho sido um pouco evasiva. A autora não existe. Não tinha vizinha, avós, nada disso. O motivo de as coisas parecerem suspeitas é porque eu tentei fazer algo suspeito. Eu já vi aqueles vídeos de compilação chamados Mistérios Resolvidos pela Internet e títulos parecidos. Achei que, se tratasse isso como algo recente, talvez finalmente conseguisse algum encerramento. Eu não sou uma vizinha preocupada de 17 anos. Meu nome é Alexia Bequeta. Em 2014, minha irmã mais nova, Sandy Bequeta, desapareceu. Morava em Bronson, Flórida. Eu tentei entrar em contato com a polícia, mas eles não se importaram com o que uma criança qualquer tinha a dizer, especialmente considerando que eu tinha sido levada pelo meu primo mais velho. Ele já foi preso ao menos 3 vezes, por caçar em propriedade privada, por ser considerado incômodo público e por algo ligado à posse, mesmo eu sabendo que ele não poderia ter nada. A polícia não ligou quando relatei o sumiço de Sandy, principalmente porque cheguei numa velha Ford com um conspiracionista da cidade. Eles basicamente me disseram algo como: vai pra casa, querida, e deixe os mistérios pros seus joguinhos. Minha mãe também não ajudaria muito, pois não é o que a sociedade ou qualquer pessoa sóbria considera uma boa mãe. Francamente, eu não ficaria surpresa se ela tivesse matado a Sandy, entrado em pânico e de alguma forma conseguido manter tudo em segredo. Acho que o que me prejudicou naquela época foi minha idade, minha família e o fato de minha mãe não querer que saíssemos muito. Poucas pessoas realmente nos conheciam, apesar de sermos bem unidos, então, quanto ao motivo de eu ter feito isso, eu só queria algumas respostas. Pensei que a internet poderia ajudar e, antes que perguntem por que menti sobre quem sou, você acreditaria se eu contasse uma teoria da conspiração maluca que vivi quando era jovem? Sei que diriam que era só uma falsa memória, mas não foi isso. Ninguém esquece uma irmã. Eu esqueci muitas coisas, mas, droga, eu não vou esquecer Sander. Então, eu fiz isso de forma mais episódica, acho, tentando fazer as pessoas se interessarem pra talvez investigarem isso e me ajudarem a encontrar respostas. O único problema é que isso é a internet. Ninguém leva isso a sério. Já recebi muitos comentários dizendo que não é real. Bem, vocês estão parcialmente certos. Queria que as pessoas vissem isso e, quem sabe, algum daqueles detetives da internet encontrasse Sander. Nem sei se ela está viva, mas espero que sim.
Desculpe, sei que não fui sincera. Eu só quero encontrar minha irmã. Eu fiz algumas coisas idiotas, mas eu preciso de um desfecho. No geral, me desculpe por qualquer aborrecimento que eu possa causar e me desculpe por ter mentido. Espero que ainda tentem me ajudar e darei todas as informações possíveis. Para todos os efeitos, essa confissão pode ser fabricada e a história inventada. Procurei online para encontrar menção de uma Sandy ou Sandra Beckett desaparecida em 2014, mas não achei nada. Não pesquisei a fundo, então pode ter acontecido. Gostaria de ver se mais alguém encontra algo. Obviamente, sabemos que a história do ponto de vista da vizinha foi inventada, mas eu realmente me sinto um pouco mais inclinada a acreditar na confissão final, porque simplesmente não haveria motivo para postar essa confissão se tudo isso tivesse sido inventado. Em relação a quão crível era a história original, ela era certamente um pouco forçada, mas eu quase conseguia acreditar nela antes da atualização sobre a pessoa estar parada do lado de fora. E então, logo depois, quando a Alex ficou completamente incoerente, foi o momento que realmente passou dos limites pra mim, e foi aí que eu realmente pensei, isso só pode ser falso. Eles provavelmente poderiam ter parado ali, o que seria típico do fim de muitos args ou mistérios do Reddit. O que me faz pensar que talvez seja por isso que eles fizeram a confissão, porque sabiam que, naquele ponto, tudo pareceria apenas uma história falsa, então quiseram garantir que as pessoas soubessem que era real. Talvez nunca saibamos se a confissão é real, mas se for, que situação terrível. Não estou justificando a Alex mentir em tudo, mas dá para entender por que ela fez isso. Ela só queria que a história fosse conhecida. Eu nem consigo imaginar como seria perder uma irmã, mas aí parece que ninguém se importa e ninguém sequer se dá ao trabalho de procurá-la. Tenho dúvidas sobre a confissão, mas se Alex estiver falando a verdade, espero que ela consiga um desfecho e descubra o que aconteceu com a irmã. Esse mistério é, sem dúvida, o mais sombrio. Aviso que envolve alegações de abuso infantil. Não entrarei em detalhes, só vou resumir as postagens. Se isso te incomodar, sinta-se à vontade para parar de assistir. Há um ano, uma usuária relatou ter sofrido abuso no trabalho em várias postagens. A maioria dessas postagens repete as mesmas histórias. Uma delas, intitulada Saindo do Armário sobre Abuso no Trabalho, provavelmente é o melhor resumo. Eu não vou ler essas postagens em voz alta nem resumir em muitos detalhes. Você pode pausar o vídeo em alguns momentos para ler, se quiser, mas eu só vou passar rapidamente pelo que realmente aconteceu. Entre 1998 e 2005, ela trabalhou em mídia e talentos em estúdios de cinema, grupos de talentos e outras empresas. Em 1998, aos 8 anos, o pesadelo da usuária começou. Pediram para ela fazer sons inapropriados enquanto era gravada e pagaram $50 por isso. Embora isso já seja extremamente inapropriado por si só, provavelmente é a coisa menos prejudicial que aconteceu com esse rapaz. A situação piora com os abusos cessando aos 15 anos. O usuário relata o impacto disso. Ele enfrentou sérios problemas com drogas, álcool, transtorno de estresse pós-traumático e distúrbios alimentares. Ele já foi preso por posse na intenção de distribuir. Felizmente, ele está sóbrio há anos, mas parece que o trauma de tudo isso nunca vai deixá-lo. Como você deve ter notado, o usuário evita mencionar nomes específicos de pessoas com quem teve contato e de algumas das empresas para as quais trabalhou. Ele cita Nickelodeon e Paramount, mas usa asteriscos ou chama de empresa P ou N para os demais. Alguns dizem que seria mais crível se ele citasse nomes, mas é compreensível que não queira prova ou qualquer corroboração, o que é muito difícil em casos assim. Se ele revelasse nomes, poderiam persegui-lo por difamação. Parece que ele realmente só precisava desabafar sobre tudo isso. Não acho que esse era o momento ou o lugar para sugerir que essa história não era crível. Não sei se ele falava a verdade, mas pelo nível de detalhes, odiaria imaginar que alguém inventasse isso. Ele realmente deu as iniciais de 7 pessoas que supostamente estavam envolvidas. Bento Carneiro Juscelino Kubitschek, Bento Carneiro MW Sport Clube, reserva de banco e atacante. Um comentário sugeriu que Bento Carneiro é Brian Peck. O usuário nunca confirmou isso, mas caso você não saiba, Brian Peck passou 16 meses na prisão após admitir 2 acusações de abuso contra um ator mirim da Nickelodeon, e ele continuou trabalhando em programas infantis desde então. Foi sugerido que MW seja Martin Weiss, empresário de estrelas mirins que atuou na Nickelodeon e no Disney Channel, preso e condenado em 2011 por abusar de um cliente.
Evito especular sobre a quem as outras iniciais se referem para não ser processada. Os dois que citei já foram condenados por motivos semelhantes, algo público. Não afirmo que as iniciais sejam certamente Peck e Wise nessa situação, apenas que é possível pelo histórico deles. Então, de certa forma, o usuário do Reddit realmente citou nomes, mas imagino que ele provavelmente está com medo demais para dar mais detalhes sobre tudo isso. Como disse antes, não acho que seja a hora ou lugar para sugerir que ele esteja mentindo sobre essas alegações. Mesmo que não seja, suas alegações ainda são críveis. Todas nós sabemos que essas coisas acontecem nessa indústria. Acabamos de mencionar 2 pessoas que foram condenadas por isso, mas infelizmente a grande maioria dos culpados por crimes tão desprezíveis provavelmente nunca enfrentará a justiça. Quanto ao usuário do Reddit, ele não posta há 6 meses. Espero que isso não signifique que algo aconteceu ou que ele teve uma recaída. É provável que a conta fosse descartável, já que ele só postou sobre suas experiências como ator mirim. Talvez ele só tenha falado tudo o que queria sobre o assunto e deixou assim. O melhor cenário possível seria que ele já tenha denunciado esses incidentes e que atualmente haja uma investigação em andamento, por isso ele não pode dizer mais nada. Mas, pelo que ele disse na postagem, não parece que era isso que ele queria fazer. Parecia que ele só queria desabafar. Mesmo assim, espero que ele esteja bem e talvez um dia encontre coragem para buscar justiça. Recentemente, uma usuária do Reddit Bureau of Investigation afirmou que sua ex-amiga teria fingido gravidez, parto e internação na unidade de terapia intensiva neonatal. A amiga diz ter tido gêmeos há mais de 10 meses, mas a autora acha suas histórias absurdas. Alguns acreditam, muitos não. Ela enumerou as inconsistências e razões para acreditar que a amiga mentiu, e agora vou resumir esses pontos. Primeiramente, 3 meses antes de afirmar que estava grávida de 3 semanas e meia, ela disse que tinha sido esterilizada. Os gêmeos nasceram em 14 de abril de 2020 com 39 semanas, o que contradiz ela estar grávida de 3 semanas e meia em junho de 2019. Ela não deixou que sua filha adolescente ou o namorado, pai dos gêmeos, a acompanhassem nas consultas ou ultrassons, pois havia perdido um bebê no ano anterior e não queria que presenciassem possíveis más notícias. Ela postou fotos de ultrassom nas redes sociais sem dados de identificação, exceto uma, que mostrava o nome de um consultório inexistente na região ou no estado. Ela ganhou pouco peso na gravidez e nunca chegou a parecer grávida, o que é raro, ainda mais esperando gêmeos. Havia divergências sobre a data prevista para o nascimento dos gêmeos. Ela estava marcada para cesariana em fevereiro de 2020, mas optou por parto normal, parto vaginal após cesariana, e postou nas redes sociais que já havia passado do tempo, mas preferiu não dar à luz naquele momento por alguns motivos. Como sabemos, os gêmeos nasceram em abril de 2020 com 39 semanas, então ela não poderia ter passado do tempo ao fazer as postagens. Após o nascimento, o motivo que ela deu para a discrepância foi que seus médicos nunca conseguiam concordar sobre a data prevista para o parto. Ela mesma dirigiu para casa no dia seguinte, enquanto os gêmeos ficaram na unidade de terapia intensiva neonatal. O pai dos gêmeos não pôde estar no parto nem na unidade de terapia intensiva neonatal por causa do lockdown, e 10 meses depois ainda não viu os bebês ou documentos deles, assim como ninguém mais. Ela alegou que os gêmeos tinham vários problemas de saúde para explicar por que ainda não tinham ido para casa, incluindo pulmões subdesenvolvidos, infecções e convulsões. Um deles teve mais de 20 convulsões desde o nascimento por hemorragia cerebral. O centro onde ela deu à luz só possui unidade de terapia intensiva neonatal nível 2, inadequada para casos graves. Ela afirmou que não foi transferida por falta de estabilidade. Um comentário disse que era mentira, afirmando que uma unidade de terapia intensiva neonatal nível 2 não cuida de casos tão graves e, por isso, não faria sentido dizer que os bebês não estavam estáveis para transferência. Ela postou fotos dos gêmeos nas redes sociais, mas as imagens estavam fortemente editadas e cortadas. A autora fez uma busca reversa de imagens e não conseguiu encontrar as fotos em nenhum outro lugar online, exceto uma dos gêmeos de mãos dadas, que ela afirmou ter recebido de uma enfermeira, mas que podia ser encontrada no Getty Images. As outras fotos não parecem da unidade de terapia intensiva neonatal, pois não há monitores nem fios e algumas parecem tiradas em casa. Ela disse que os gêmeos ganhavam peso rápido, mas não pareciam crescer nas fotos. Familiares tentaram tirar certidões de nascimento online com seus dados, mas foram informados que não havia registros.
Quando foi confrontada pelo pai, amigos e familiares, ela rapidamente bloqueou muitas pessoas nas redes sociais e os acusou de assédio. Alguém a denunciou ao conselho tutelar por negligência médica, mas nada ocorreu. A polícia informou que só agiria se ela recebesse doações sob falsas pretensões. Os comentários destacavam outras inconsistências não citadas pela autora, como gêmeos raramente irem até o termo devido ao risco de óbito fetal após 36-38 semanas, além da ausência de menção a chamadas de vídeo com os bebês, o que é estranho. É impossível saber ao certo o que está acontecendo aqui, mas se eu tivesse que arriscar um palpite, realmente parece que não existem bebês e que ela talvez nunca tenha estado grávida em primeiro lugar. Já ouvi casos assim, como em 2008, quando uma mulher fingiu dar à luz gêmeos natimortos devido à síndrome de Munchausen e por procuração. Ela chegou a realizar um funeral para eles, embora nunca tenham existido. Então, é possível que isso tenha sido resultado da síndrome de Munchausen, ou também pode ser algum tipo de resposta ou até uma forma de lidar com o trauma que ela sofreu com a perda um ano antes. Também pode ser que ela esteja mentindo de má fé. A autora disse na postagem que recebe dinheiro da mãe do pai para pagar aluguel, despesas médicas e coisas do bebê. Talvez seja tudo por interesse financeiro para ela. Novamente, isso não seria algo inédito, meio que me lembra o caso do Tyler Hardy, sobre o qual fiz um vídeo há um tempo atrás. Não tenho certeza se ela pediu ou aceitou doações para qualquer uma dessas coisas além do dinheiro que ela recebe da mãe do pai. Supondo que tudo isso seja inventado, não se sabe ao certo se o namorado está envolvido nisso ou não. Você pensaria que não, já que a autora disse que ele a confrontou, mas talvez só quisesse aparecer? Não sei bem o que pensar. Acho mais provável ser um problema psicológico, pois é difícil acreditar que alguém fingiria uma gravidez e um parto só por dinheiro, mesmo sabendo que isso ocorre. Então, esse primeiro mistério é meio que um mistério que leva a outro. Quando vi o post, achei que seria um caso leve para terminar, mas ficou meio sombrio. Um post no R. Harry Beer, há cerca de um mês, dizia que a autora recebeu vários prêmios baratos em todas as suas postagens. Como você pode ver, isso incluiu este post, embora, claro, eu tenha certeza de que outros usuários teriam aproveitado essa oportunidade de qualquer forma. Ela afirma, em uma edição que recebeu uma mensagem, que você pode ver por si mesma clicando no link. A mensagem diz: adivinha quem é? É alguém nos comentários e não é por diversão. Agora, é claro que isso pode ser apenas alguém que viu a postagem e decidiu brincar com ela, mas se for quem tem dado prêmios em todas as postagens anteriores, é um pouco perturbador. A autora original excluiu a conta, e não achei um arquivo da página para ver o nome de usuário ou histórico de postagens. Peço desculpas pela falta de contexto. Algumas teorias surgiram. Poderia ser só uma usuária aleatória do Reddit que curtia todas as postagens da autora, apesar de parecer obsessivo. Talvez fosse um bot, mas qual o motivo? Alguém notou que os prêmios começaram após a autora comentar em um post da usuária Gangstalking77 sobre assédio. Vamos chamá-lo de 77, pois não conseguiria repetir o nome completo rapidamente. 77, em algum momento, excluiu sua conta, embora eu tenha conseguido encontrar algumas postagens e comentários que ela fez antes. Essa usuária acha que é vítima de perseguição em grupo? Se não conhece, recomendo pesquisar sobre o tema. É fascinante, mas triste. Talvez eu faça um vídeo sobre isso depois, mas estou fugindo do tema. Além de casos sérios de perseguição real, se verdadeiros, vividos por 77, ele também recebeu spam de prêmios, assim como o autor original. Se havia ou não uma ligação real entre o autor original e 77 nunca foi comprovado, pode ter sido apenas uma coincidência. Quanto ao que pode estar acontecendo, talvez algo ruim tenha acontecido tanto com 77 quanto com o autor original. É curioso que ambos tenham excluído as contas quase ao mesmo tempo após enfrentarem esse tipo de perseguição. Acho que a atividade mais recente que consegui encontrar foi nessa postagem do RBI. Acho mais provável que alguém no Reddit só esteja provocando essas duas pessoas. Alguém pode ter visto o nome de usuário da 77 ou sua postagem no r/gangstalking e resolveu intimidá-la, talvez achando engraçado ou porque sabia que ela já se sentia perseguida em grupo. Não sei por que alguém faria isso, mas acho que essa é a internet. Eles podem ter feito o mesmo com outros usuários que falaram com a 77 para tudo parecer mais real.
Talvez as duas realmente tenham sentido que estavam sendo perseguidas, então deletaram suas contas para evitar mais assédio? Ou e se a 77 estiver por trás de tudo isso? Talvez tenham inventado essa história de perseguição em grupo, ou na cabeça delas fosse real, e ao distribuírem prêmios, pareceria mais crível. E quem garante que a autora do post e a 77 não sejam a mesma pessoa? A 77 não se inseriu no post, mas foi marcada por outro, então pode parecer improvável, mas acho que tudo é possível. Não faço ideia do que aconteceu com a autora do post, mas acho que as pessoas deletam suas contas o tempo todo, então talvez não seja nada preocupante. Espero que a 77 só tenha tirado um tempo para buscar a ajuda que talvez precisasse. Quero dizer, eu não sou ela, então não posso dizer que o que ela estava sentindo não era real, mas ela parecia meio super paranoica em alguns dos posts que fez. Há 5 meses, criaram um post no Reddit. Meu pai achou uma mochila estranha enquanto fazia xixi na floresta perto da minha cidade natal em Wiltshire, Inglaterra. Dizia: alguns anos atrás, meu pai estava urinando atrás de uma árvore em uma pequena área de floresta, logo fora da pequena cidade onde moramos. Ele viu uma mochila no chão atrás de outra árvore. Curioso, ele vasculhou a mochila para descobrir o dono. Entre poucas roupas havia uma carteira. Ao abrir, notou que a carteira de motorista tinha foto de um jovem asiático. Esqueci o nome na carteira de motorista, então para esta história vou chamá-lo de Adam Smith. Felizmente, havia um cartão com o endereço dele na carteira, provavelmente para situações como esta. Perplexo com a bolsa, meu pai resolveu devolvê-la ao endereço do cartão, que ficava a cerca de 5 quilômetros dali. Ao chegar à porta, ele é recebido por uma senhora de cerca de 60 anos. Meu pai perguntou à mulher: Adam Smith mora aqui? De repente, o rosto da mulher perdeu a cor. Ela respondeu, tremendo: Adam morreu há 5 anos. Completamente surpreso com isso, meu pai tirou a carteira de motorista para mostrar à mulher. Ela disse que o homem da foto não era Adam, mas seu marido. Ela mostrou ao meu pai fotos de Adam, um homem branco e idoso com barba. Tanto a mulher quanto meu pai ficaram totalmente chocados com isso, e quando meu pai mostrou a ela o restante do conteúdo da bolsa, ela identificou alguns dos objetos ali, por exemplo, um relógio de bolso que havia pertencido ao seu falecido marido. Adam Smith morreu de câncer, não em circunstâncias suspeitas. Até hoje ninguém sabe por que a bolsa foi deixada na floresta, nem a identidade real do homem asiático. Uma atualização disse que o pai de Op foi à polícia, mas não abriram investigação, tornando a situação estranha. Quando li, pensei que poderia ser roubo de identidade, mas ainda assim, por que esse homem teria os pertences de Adam? Isso foi sugerido nos comentários. Talvez fosse um imigrante ilegal que roubou a identidade de Adam, e uma pessoa sugeriu que talvez o homem asiático fosse um funcionário do hospital, ou de uma funerária, ou até mesmo um ladrão, e roubou os itens. Eu não sei se a esposa de Adam realmente quer investigar isso mais a fundo ou não, mas com certeza esse seria um ponto de partida. Leve a carteira de motorista ao hospital onde o marido dela estava, ou à funerária do funeral, e veja se alguém reconhece o homem da foto. Ainda é estranho o endereço ser do Adam, mas talvez o ladrão não tenha tido tempo de mudar ou apenas roubou a carteira do Adam em vida e trocou a foto. A postagem teve apenas 16 comentários, nenhum sugerindo outras teorias, então a teoria do roubo de identidade parece a mais plausível no momento. Mas eu fico pensando como exatamente a mochila foi parar lá em primeiro lugar. Não consigo imaginar que seja muito comum as pessoas simplesmente perderem uma mochila inteira. Quer dizer, claro que as coisas podem cair de uma mochila, mas simplesmente deixar uma mochila inteira para trás, isso é meio incomum. Se for um caso de identidade roubada, o ladrão não teria mais cuidado com a mochila, pois nela havia itens que provavam quem ele dizia ser? Você pensaria que teriam mais cuidado com ela do que alguém teria com uma mochila? Ela ter sido deixada numa área de floresta também. Quero dizer, o que esse homem estava fazendo lá? Fico pensando se talvez foi escondida de propósito, mas então, com certeza teriam feito um trabalho melhor para escondê-la. A operadora não postou quase nada desde então, muito menos uma atualização, mas acho que se a polícia se recusa a investigar, não há muito que a operadora possa fazer, então acho muito improvável que algum dia tenhamos uma atualização ou uma resolução sobre o cisne dela. O primeiro mistério é relativamente recente, já que a usuária postou pela última vez há cerca de 5 meses, então acho que ainda conta.
A usuária Snapped Fingers fez algumas postagens muito perturbadoras durante seu tempo no Reddit. A bio dela diz: "Preciso de conselhos sobre coisas que aparecem, mas não deveriam. Por favor, me mande uma mensagem." A conta tem cerca de 1 ano e vinha postando com certa frequência desde que foi criada, até cerca de 5 meses atrás. Cerca de 1 mês depois que a conta foi criada, ela fez uma postagem no r/confession intitulada: "Em 2008 enfiei uma furadeira elétrica no meu braço." Dizia: "Desde que me lembro, eu podia ver e ouvir coisas que não eram reais, e ainda vejo e ouço. Geralmente vejo-os pela visão periférica e, ao olhar direto, eles somem, mas às vezes os maiores não desaparecem quando observados." Em 2008, enquanto montava uma estante, uma grande massa preta surgiu e envolveu meu braço livre. Eu não vi até que estava bem em cima de mim. Isso me assustou tanto, e estava subindo do meu braço em direção ao meu rosto, então comecei a enfiar a furadeira nele. Na segunda vez que bati, acertei meu braço e a alucinação se dissipou. Tive que mentir quando fui fazer o curativo, disse que escorreguei e me furei. Essa não foi a única postagem preocupante dessa usuária. Ela perguntou se, ao morder o próprio dedo até arrancá-lo, ele poderia ser recolocado ou colocado em outro lugar. Outra postagem explica como ela viu uma criança ser atropelada por um trem, mas não sentiu nada, e a partir daí parece que as coisas só pioram um pouco. Em seguida, ela fala sobre seres interdimensionais e como bani-los. Como tenho certeza de que você já deve ter considerado, parece provável que dedos estalados possa estar sofrendo de algum tipo de doença mental, como esquizofrenia, e isso pode explicar suas alucinações. Ele disse que desde jovem percebia coisas que não existiam. Desde sussurros em seu ouvido até coisas pulando na cama e fugindo rápido ao serem vistas. Apesar disso, Dedos Estalados era categórica ao afirmar que não era esquizofrênica. Ela afirma que já tomou medicação antes e que isso não fez diferença. A medicação não funciona para todos? E se Dedos Estalados tentou só um tratamento, isso não prova que ela não seja esquizofrênica? Obviamente, nós não sabemos com certeza se ela é, mas parece bastante provável. Mas o mistério não termina aí. Ela ficou cada vez mais obcecada pelas catacumbas de Paris, crendo que havia um portal para o inferno lá. Ela acabou economizando para comprar uma passagem de avião, mas depois deu a entender que alguém estava dando uma carona para ela até lá? Ela queria explorar as catacumbas sozinha e marcar o caminho com giz, mas desistiu quando alertaram que isso poderia guiar os monstros até ela. Ela disse que até cortaria um membro para sacrificar aos seres interdimensionais, se fosse preciso. Esse plano é terrível. Explorar as catacumbas sozinha já é muito perigoso. Pessoas já se perderam e até morreram lá dentro antes, e ainda mais bolar planos de cortar os próprios membros sem nenhum cuidado médico imediato é simplesmente uma receita para o desastre. Segundo a postagem, ele chegou a Calais em 5 de maio de 2020 após contratar um grupo de homens para levá-lo. Ele contou que não tinha dinheiro para ir de Calais a Paris e, enquanto escrevia a postagem, estava escondido dentro de uma lixeira dos seres interdimensionais do lado de fora. Depois, postou no r/Dimensional Breach pedindo para voltar ao Discord porque precisava saber ligar um carro sem chave. A postagem continha muitos erros de ortografia e estava um pouco incoerente, mas terminava com "Me convida, me convida, me convida, me convida, por favor." É difícil especular sem conhecer ou ver essa pessoa, mas para mim isso indica possível deterioração da saúde mental dela. Na quinta-feira, 7 de maio, postaram que entrariam nas catacumbas em algumas horas e estavam só se preparando psicologicamente. Disseram que roubaram um carro para ir de Calais a Paris, mas pagaram alguém para devolvê-lo e deixaram um bilhete explicando a situação. Dedos Estalados citou, gritando artisticamente algumas vezes nesta e em outras postagens. Ele afirmou ter chamado alguém para destrancar e ligar o carro sem chave. Não achei essa pessoa no Reddit. Presumi pela postagem que a pessoa estava no Discord, mas sem número ou mais informações, não teria como encontrá-la. Pelo que vi, essa pessoa nunca comentou nos posts do Reddit, só parecia alguém com quem interagiram no Discord. A postagem dizendo que eles estavam prestes a entrar nas catacumbas foi a última feita por essa conta, e isso foi há 5 meses. Então, que diabos aconteceu aqui? Uma teoria é que isso tudo é algum tipo de jogo de realidade alternativa, que Snapped Fingers não é uma pessoa real, ou pelo menos que as experiências dela não são reais, e que tudo foi inventado, ou pode até ser só um troll aleatório querendo atenção. Embora haja outras postagens ocasionais sobre outros assuntos, como algumas em subreddits de jogos, a grande maioria das postagens da conta parece estar relacionada às ilusões da usuária.
Outra pessoa comentou na última postagem de Snapped Fingers, dizendo que conhecia ele na vida real. Ela disse que deu uma carona pra ele até o trabalho depois que ele não estava mais em condições de dirigir sozinho. Ela disse que algo aconteceu a caminho do trabalho um dia e que pediu para Snapped Fingers postar sobre isso online. Os comentários são vagos, dificultando entender a situação, mas a usuária disse que brincou com Snapped Fingers sem prever que chegaria a esse ponto. Snapped Fingers entrou em um servidor do Discord, conheceu Screeching e outra pessoa que o convenceram de que as catacumbas de Paris tinham um portal para o inferno. Também o convenceram de que todos no Discord estavam possuídos. Pelos comentários desse usuário, parece que todos só estavam tirando sarro dele, ninguém realmente acreditava nisso. A usuária disse que sabia que alguém levara dedos estalados a Paris, mas achou que fosse a irmã ou meia-irmã dele. Ela não diz por que assumiu isso. É difícil saber se essa pessoa fala a verdade, mas se sim, dedos estalados provavelmente não era um troll e tem problemas mentais. Ela parecia decidida a explorar as catacumbas para achar o portal do inferno, então o que aconteceu com ela? Na verdade, nem sabemos se ela chegou lá. Se essa pessoa estiver certa, então ela definitivamente foi buscada, mas será que ela realmente chegou às catacumbas? Será que elas entraram e se perderam lá? Talvez algo tenha acontecido com elas no caminho ou tenham desistido e parado de postar. Um comentário sugeriu que essa usuária era, na verdade, a dedos estalados e que tudo era uma farsa elaborada. O comentário sugeriu isso porque ambas as contas tinham postado sobre uma criança sendo atropelada por um trem e sobre não sentirem nada, então ele poderia muito bem ser a mesma pessoa. Mas a usuária afirmou que esse evento tinha acontecido em algum momento em que ela tinha levado dedos estalados para o trabalho, então as duas tinham visto isso. Ela disse que dedos estalados tinha orgulho demais para postar um relato preciso, então ela postou por ele. Por enquanto, ninguém sabe se são a mesma pessoa ou o que ocorreu com dedos estalados. Quero dizer, eu realmente espero que, se elas estavam com algum problema de saúde mental, tenham decidido não entrar nas catacumbas e só não postaram mais porque agora estão recebendo ajuda para o que quer que estivessem passando. Mas, por enquanto, continua sendo um mistério. O nome real de MC006 é Mac, então usaremos esse. Vamos começar com uma das postagens dele no RBI, duas no dia 20 de agosto de 2021, intitulada Consulta sobre Programa de Televisão, que diz: Tenho uma dúvida muito importante sobre um programa de televisão que assisti em 2013. Com as informações que tenho, não acho nada no Google. Mesmo que outra pessoa possa me ajudar a identificar o programa de televisão que vi na televisão a cabo, eu acho surpreendente não conseguir encontrar um programa de televisão ou outra mídia se os detalhes forem insuficientes. Há recursos para buscar mídias, mas depender do Google ou de outros pode ser problemático. Não existe uma instituição oficial que afirme que podemos encontrar mídias com base nas informações fornecidas. Como resolver esse problema? Situações assim não deveriam gerar perguntas consideradas insolúveis. Assisti ao programa de televisão por volta das 2:30 da tarde. A data é desconhecida, mas pode ter sido 25 de fevereiro ou 16 de agosto. A emissora e o canal são desconhecidos? O programa de televisão era americano, em inglês, colorido e possivelmente de um canal de ficção científica. O gênero é terror. Uma mulher de vestido vermelho curto e justo estava sentada ao lado de um abajur verde em um quarto escuro. A mulher, caucasiana de cabelos loiros, lembrava Marilyn Monroe. Pouco depois de surgir na televisão, ela sumiu no ar e um som semelhante a um gemido foi ouvido. Na cena seguinte, um homem tem gazúas em um chaveiro e tenta destrancar a porta, experimentando cada gazua na fechadura, enquanto está ao lado de outra mulher que está em pânico. A porta é marrom, e o cômodo ao redor deles está escuro, e o ambiente fica ainda mais escuro ou parece se fechar ao redor deles. Na terceira cena, um homem e uma mulher de óculos escuros trocam uma arma e saem da sala. O cômodo escuro tem tom verde claro e prateleiras de armas ao fundo. Nos créditos finais, uma mulher e um homem falam enquanto aparecem imagens de uma cidade com vista para um cômodo ou armazém. Sobre a disponibilidade de tecnologia para identificar um programa de televisão, se nada estiver disponível, isso não seria um problema se ninguém estiver disponível para responder a uma pergunta como essa? Como problemas de mídia perdida seriam resolvidos?
Há detalhes estranhos nisso. 2h34 da tarde é um horário bem específico. 25 de fevereiro e 16 de agosto são datas específicas, mas Mac não tem certeza disso. A postagem certamente poderia ter sido escrita de forma um pouco mais clara também. Tem muita divagação e algumas frases simplesmente não fazem muito sentido, mas ainda assim é só um cara tentando identificar uma cena que ele lembra de um programa de televisão, certo? Sim, essa é a explicação mais básica do que está acontecendo, mas a história fica mais interessante. Essa não é a primeira vez que Mac posta sobre essa cena. Há mais de 2 anos ele tenta descobrir isso no Reddit. Ele postou com bastante frequência em vários subreddits, várias vezes, incluindo Ask, Database, Televisão Details, Movies, Lockpicking, Lost Media e Ask Reddit. Definitivamente não é incomum usuários do Reddit postarem as mesmas coisas repetidamente, e às vezes há teorias de que isso é trabalho de um bot, mas nesse caso eu realmente não estou convencida. Enquanto outros posts giram em torno dessa mesma cena e alguns são cross-postados ou copiados e colados, existem muitas variações diferentes. Não são só alguns posts espalhados por aí. O post que acabei de ler é um dos exemplos mais detalhados, mas outros incluem ainda mais detalhes e alguns mudam o formato, como este aqui, escrito em segunda pessoa há 9 meses. Você procurava um filme ou programa de televisão e estava na sala em 16 de agosto de 2013? Pode ser 2012, mas você não tem certeza da referência. Você tentou achar o que viu com um celular Sprint. Sua memória está confusa. Talvez fosse o canal 36, mas você não teria certeza. A emissora era o AMC Procure no Google. Você está investigando o ocorrido naquele dia. Ele segue descrevendo as cenas que recorda. Voltando ao primeiro post de Mac, no R/ponta da língua em abril de 2019, fica claro que ela acha que as cenas são de um episódio de Battlestar Galactica. Acho que ela concluiu que não era ou não achou as cenas, pois depois passou a perguntar de forma mais geral em quais seriados poderiam estar, sem especificar aquele. Battlestar Galactica e vários outros seriados e filmes já foram sugeridos ao longo dos anos, mas nenhum parece se encaixar perfeitamente. Houve inúmeras ocasiões em que parecia que as cenas tinham sido encontradas, mas algo simplesmente não batia. Em uma postagem de Mac há cerca de um mês, ele respondeu a um comentário. Muitos acham que é Battlestar Galactica, mas não consigo encontrar o programa descrito online. Não sei se ele quer dizer que não acha o programa online ou nenhum lugar para assisti-lo. Apareceram algumas opções no Google, então não sei onde ele está errando. Podemos ver por esses comentários e outros que ele participa de algumas conversas com as pessoas, sempre com o único objetivo de encontrar as cenas. Isso também sugere que não se trata do trabalho de um bot, porque normalmente você não vê bots conversando com as pessoas. O pouco progresso que ele fez levou muito tempo, e nunca o levou a lugar algum, mas isso não parece desanimá-lo. 11 dias atrás, ele disse que finalmente achou uma lista de programas de televisão sobre arrombamento de fechaduras, como se fosse uma grande descoberta. Depois de 2 anos procurando por essas cenas, o maior avanço é uma lista de programas de televisão que tem arrombamento de fechaduras. Parece que as sugestões das pessoas só são adicionadas a uma lista, sem análise profunda. Agora temos 19 séries e 25 filmes possíveis, como Dexter, Donas de Casa Desesperadas, Lost, Caçadores de Mitos, Assassinato por Escrito, Missão Impossível 3, Sherlock Holmes, O Silêncio dos Inocentes, Watchmen e até Madagascar, mostrando que nem animações são descartadas. Para um dos programas da lista, Castle, ele até especifica a temporada e o episódio, mas ainda assim não faz ideia se é ou não compatível. 2 anos e inúmeras postagens no Reddit exigem muito, mas isso vai ainda mais fundo. Pesquisei no Google o nome de usuário e as descrições que Mac usa para ver se já postou em outros sites. Sim, e eu nem sei o número exato de postagens que ele fez, mas deve passar de 1000, talvez muito mais. Sobre a quantidade de sites em que ele criou contas para falar disso, parei de contar após 25. Encontrei inúmeras postagens no Facebook, AlienSoup, fóruns do Internet Movie Database LinkedIn, fóruns áudio e vídeo JustAnswer.com, Quora, fóruns de arrombamento,
fóruns de ficção científica, blogs e sites aparentemente não relacionados, e ele até tem uma conta separada no Reddit, na qual postou entre setembro de 2018 e março de 2019. É fácil notar que é sempre a mesma pessoa pelos detalhes, nomes de usuário como MSX006 ou Mac, e pelo estilo de escrita distinto. Essa descoberta não só aumenta na escala desse mistério, mas também a duração, já que a primeira postagem que encontrei foi em 2017, há 4 anos. Assim como no Reddit, Mac às vezes fica alguns meses sem postar, mas ele sempre parece voltar eventualmente. Em postagem no Facebook, Mac diz que pesquisou em fóruns, perguntou a pessoas e contatou Federal Communications Commission Canal Sci-Fi, Cox Cable e outras organizações, mas sem sucesso. É realmente muito intrigante que ele ainda não tenha encontrado isso. Ao reunir todos os detalhes das postagens, você obtém uma descrição bem específica. Resumindo, Mac está tentando encontrar um programa de televisão ou filme do qual você viu algumas cenas em 2012 ou 2013, possivelmente no dia 25 de fevereiro ou 16 de agosto, por volta das 2:30 da tarde. Pode ser americano, colorido, de ficção científica, terror ou suspense e ambientado em nave espacial. Ele recorda 4 cenas. Uma mulher branca loira, com vestido vermelho e aparência de Marilyn Monroe, senta-se de pernas cruzadas em uma cadeira ou sofá reclinável. O quarto está completamente escuro, ou pelo menos muito escuro, e quando outro personagem entra no quarto, a mulher geme e então desaparece. Na segunda cena, um homem chamado Harry mexe nas gazuas até encontrar a certa e abrir a porta. Ao lado dele, uma mulher chamada Susan está em pânico. Quando os dois passam pela porta destrancada, o cômodo fica mais escuro e começa a se fechar ao redor deles. Na terceira cena, um homem de óculos escuros entrega uma arma a uma mulher, ambos de óculos escuros, em uma sala com suporte de armas esverdeado. Finalmente, quando os créditos rolam, uma mulher conversa com um homem em um armazém, com um arranha-céu visível ao fundo. A frase final sugere que quem nos observa está nos testando ou se trata de um encontro alienígena. Quem estava lá deve estar nos observando. O nome Joe Camry pode ter surgido nos créditos. Há detalhes que fazem questionar como Mac ainda não identificou o filme ou programa, mas ele também não colabora muito. Ele demonstra relutância em realmente assistir aos programas recomendados para encontrar a cena por conta própria, mesmo quando recebe um episódio específico. Muitas vezes, ele descreve a cena novamente e diz algo como: se isso descreve a cena, então pode ser essa. Se esse detalhe muito específico estiver errado, então não é. E simplesmente deixa por isso mesmo, continuando a perguntar para outras pessoas. Ele, obviamente, pelo menos, afirma que ainda não encontrou essa cena, mas eu também nunca vi Mac responder a um comentário dizendo que assistiu à sugestão da pessoa e que não era a cena certa. Às vezes, ele simplesmente diz que não tem certeza, ou, se alguém faz algumas sugestões, ele diz que pode ser uma delas, mas não dá nenhuma indicação de que vai assistir para descobrir e nem responde a algumas sugestões. É curioso, já que ele se esforça tanto para perguntar às pessoas e também faz outros esforços. Ele realmente contatou várias organizações e redes de televisão, o que não é ruim, mas alguns outros métodos dele parecem equivocados e meio perda de tempo, como buscar programas que incluam arrombamento de fechaduras. O programa nem parece tratar de arrombamento de fechaduras, só teve uma cena mostrando isso, como muitos outros filmes e séries, então isso dificilmente reduz a lista. Faz mais sentido assistir aos episódios sugeridos por outros, pois combinam mais com a descrição da Mac do que uma lista com programas que mostram arrombamento de fechaduras em só uma cena, concorda? Começo a pensar que a Mac não quer encontrar a resposta ou algo desconhecido está impedindo ela. Ele pode estar se lembrando errado de certos detalhes, ou lembrando de cenas ou detalhes de 2 ou mais filmes e séries e misturando tudo em um só na cabeça dele. Ele admitiu isso em um comentário recente no Reddit. Parece bem provável quando você percebe que alguns dos detalhes estão misturados. Às vezes, ele acha que a moça de vestido vermelho está sentada ao lado de um abajur verde. Às vezes, o abajur verde aparece na terceira cena. Às vezes, ele não tem certeza do canal, nem dos nomes dos atores ou personagens.
Às vezes, ele diz que o canal pode ser o AMC e cita Joe Camry nos créditos, além de lembrar dos personagens Harry e Susan. Alguns detalhes me fazem pensar se ele está falando dos filmes Cubo, embora teria que ser uma combinação de pelo menos o primeiro e o segundo filme. Faz tempo que assisti a esses filmes, então não consigo lembrar de todos os detalhes, sem assisti-los novamente. São filmes canadenses, mas eu também achava que eram americanos até pesquisar no Google agora. Talvez a Mac tenha cometido o mesmo erro. São coloridos, de ficção científica e terror, e a história parece ocorrer numa nave espacial. Em Cubo 2 há uma mulher de vestido vermelho, mas não lembro dela desaparecer em um quarto escuro. Eu me lembro das paredes de um ou mais quartos se fechando sobre eles, e pelo menos um dos quartos tem um tom esverdeado. Não sei por que 25 de fevereiro e 16 de agosto marcaram Mac como datas em que pode ter assistido. Talvez ele tenha visto Cubo em fevereiro e Cubo 2 em agosto, depois misturado detalhes dos dois para criar essa memória, possivelmente incluindo elementos de outros filmes. Seja Cubo ou outra coisa, acho que o filme ou série já foi identificado e Mac ou não percebeu ou simplesmente se recusa a admitir por algum motivo. Minha maior dúvida sobre tudo isso é por quê? Mac está tão dedicada a identificar uma série que assistiu há 8 anos? Deus sabe quanto tempo ele já gastou não só postando sobre isso, mas provavelmente pensando nisso também. Tenho certeza de que todas nós já passamos por uma situação parecida, em que assistimos só alguns minutos de algo na televisão, esquecemos o nome e ficamos um pouco irritadas por não poder assistir tudo depois. Não seria estranho postar em subreddits ou fóruns para tentar identificar pela descrição, mas se não conseguirem, a maioria das pessoas desistiria. Não ficaria 4 anos pensando nisso. Quando perguntam a Mac por que isso é tão importante, ele ignora e nos deixa apenas com poucas teorias. Claro que existe a chance de Mac estar trolando ou tentando criar um mistério na internet. Eu cheguei a pensar se ele não teria se inspirado no mistério das tortas de limão do Capitão Cutty. É bem parecido no sentido de haver tantos posts diferentes em vários sites por um longo período de tempo, mas acho que isso só ficou mais popular depois que ele já tinha começado a postar. Lembro de ouvir sobre o mistério das tortas de limão há anos, mas só ficou famoso em 2018 segundo tendências do Google e vídeos no YouTube. Não faria sentido Mac gastar tanto tempo copiando um mistério que na época não era tão conhecido. Só nas últimas semanas que Mac foi mencionado em algum lugar além do próprio post dele, e 4 anos é muito tempo para continuar com isso sem nenhum retorno. Os mesmos argumentos podem ser usados para contestar a ideia de que ele estaria apenas tentando criar um mistério em geral ou trolando. É muito esforço para pouca atenção. Outro motivo para achar que Mac não é troll é ele ter usado, aparentemente, sua conta real do Facebook para falar do programa. Além da conta dele no LinkedIn, que revela publicamente onde ele mora e trabalha. Não entendo por que ele desejaria associar seu nome e dados pessoais a uma tentativa de trollagem ou criar um mistério. A exceção seria se ele quisesse divulgar seu nome para se promover, como sugerimos no vídeo do Maurice Harper, onde talvez buscasse promover sua música. Mac não parece ter nada para divulgar. Vendo o Facebook dele, ele postou vários links de indicação para sites que pagam por pesquisas, mas todos só vão até julho deste ano, então não deve ser isso. Nem é como se ele usasse sempre o mesmo nome. Às vezes ele usa o nome verdadeiro ou alguma variação de MCs, mas há outros que você nem associaria a ele se não visse as postagens. Considerando tudo, ainda não sei por que ele faz isso, mas não acredito em um motivo oculto. Pensei que talvez fosse apenas uma criança com tempo de sobra. Isso explicaria a estrutura de frases e a formatação não tão avançadas, mas vi informações que sugerem que Maki tem cerca de 35 anos. A explicação mais plausível é que Maki pode ter alguma doença mental ou condição que o leva a se fixar nessa memória. O tempo que ele gastou buscando essas cenas pode ser considerado hiperfoco, sintoma comum em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e autismo. O hiperfoco geralmente não é listado como sintoma direto de bipolaridade ou esquizofrenia, embora eu tenha visto discussões em comunidades de pessoas diagnosticadas com esses transtornos que acreditam que o hiperfoco seja um sintoma para elas.
Encontrei essa postagem no subreddit de bipolaridade de uma usuária que se fixa em personagens fictícios por mais de um ano. Isso é anedótico e 4 anos é muito mais do que um ano, mas certamente parece uma explicação plausível. Às vezes, a hiperfixação funciona como mecanismo de enfrentamento ou distração, então talvez Mac tenha sofrido um trauma e desenvolvido uma obsessão por esse filme ou programa para lidar com isso. Talvez a fixação tenha saído do controle, e quanto mais tempo ele passava tentando e falhando identificar o programa, mais determinado ele ficava. Há algumas semanas, uma postagem no subreddit do Nextbor mencionou a obsessão de Mac com as cenas que lembra, e um comentário sugeriu essa teoria. Acho que, devido à obsessão e ao tempo citado, Opie pode estar preso em um ciclo de pensamentos induzido por trauma, ou até uma psicose leve causada por um trauma intenso. Talvez fosse isso que assistiam quando aquilo ocorreu, antes ou depois, etc. Não sou profissional, mas já vi isso antes. Também não sou profissional e não consegui encontrar muita informação online sobre esse tipo específico de loop. Talvez eu não esteja explicando bem, mas já ouvi algo parecido antes. Se você souber mais sobre isso, fique à vontade para explicar melhor ou me corrigir nos comentários. Se aquele comentário estiver correto, parece plausível que algo também tenha acontecido em 2017 para desencadear essa obsessão em encontrar o programa. A menos que Mac tenha postado antes, 2017 é a postagem mais antiga que achei. Então, por que ele esperou 4 anos para procurar? No Facebook do Mac, não vejo sinais de algo em 2017. Como não sou amigo dele, algumas postagens devem ser privadas. Ele é casado desde 2011 e me pergunto se a esposa dele sabe dessa fixação. Você pensaria que ele teria falado com ela, mas talvez ela nem saiba das postagens dele sobre isso. Se Mac for autista ou tiver transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, essas condições podem melhorar ao longo da vida, mas são permanentes. Se ele apresentou esse sintoma de repente, isso pode indicar mais para bipolaridade ou esquizofrenia, e nesse caso você pensaria que a esposa dele tentaria ajudá-lo, se ainda estiverem juntos. A biografia dele ainda diz que é casado, mas fico pensando se terminaram e talvez isso tenha causado tudo, embora seja só um palpite. De qualquer forma, parece que Mac não está isolado de pessoas que se importam com ele, então, se ele precisar de ajuda, espero que elas o incentivem a buscar. O último mistério que vamos analisar é outro post do RBI, bastante perturbador. A usuária Danny Pigeons, há cerca de 5 meses, contou: minha amiga começou a reformar uma casa recém-comprada nos subúrbios de Los Angeles. Quando o empreiteiro retirou o teto, notou um cano de ventilação misterioso e espiou. Estranhamente, encontrou 2 retângulos macios, embrulhados em papel. Ele os tirou do teto e abriu o primeiro. Antes de abrir o segundo, chamou a dona da casa. Ela tentou abrir o segundo, mas o papel se desfez, revelando roupas íntimas femininas cobertas de algo parecido com sangue. As roupas pareciam ser bastante retrô e também incluíam um batom antigo que, ao ser pesquisado no Google, revelou que isso deve ter sido guardado em algum momento logo após 1975. Ela chamou a polícia que chegou e disse que não era nada. Ela ligou para o FBI, que orientou procurar a polícia estadual. Agora recorremos ao Reddit. O que ela faz? Encontraram várias roupas no cano. Esta foto mostra elas empilhadas? Pombo depois afirma nos comentários que as roupas eram de vários tamanhos, incluindo 36, tamanho 6, pequeno e algumas sem tamanho. Não conheço bem os tamanhos de roupas dos Estados Unidos da América, mas no Reino Unido eles variam bastante de marca para marca. Tenho todos os tamanhos, do 6 ao 12, no meu guarda-roupa, então tamanhos diferentes não indicam se as roupas eram de uma ou várias pessoas. É difícil ver manchas de sangue em algumas fotos da postagem, mas esta mostra claramente manchas em um possível biquíni amarelo. Eu não faço ideia de como seriam manchas de sangue com potencialmente 50 anos, mas acho que dá para acreditar que poderiam parecer assim. A foto mostra o batom achado com as roupas. Não dá para saber pelas fotos se as roupas estavam manchadas de sangue ou outra coisa, mas não entendo por que a polícia não fez ao menos testes. Pode ser arriscado, mas com que frequência alguém acha roupas com possível sangue escondidas em um cano de casa?
Não vejo motivo lógico para alguém esconder esses itens tão longe. Quero dizer, a teoria óbvia que tenho certeza que está na cabeça de todos nós é: e se isso pudesse estar ligado a um assassinato ou talvez a um desaparecimento? Com certeza vale a investigação. Apesar de parecer doentio, não é incomum assassinos pegarem itens das vítimas como troféus ou lembrança do crime. Uma usuária conseguiu encontrar um caso de pessoa desaparecida no Namus, que foi vista pela última vez usando um biquíni amarelo, mas as usuárias postaram outros possíveis casos aos quais essa roupa poderia estar relacionada. Surgiram outras teorias, como a de que as roupas poderiam ter sido roubadas por algum tarado e não pertenciam necessariamente a uma vítima de assassinato ou desaparecimento. É possível que as roupas fossem de alguém que usava roupas do gênero oposto, algo mal visto nos anos 70, por isso podem ter sido escondidas. Nenhuma dessas teorias explica o sangue, se é que era. Quer dizer, acho que existem outras possibilidades, talvez fossem apenas marcas de envelhecimento, por assim dizer, ou talvez ferrugem do cano ou algo assim, mas acho que a autora disse que o papel do lado de fora não parecia estar manchado nem nada, então isso torna essa hipótese bem improvável. Mas é exatamente por isso que a polícia deveria ter investigado ou pelo menos feito testes nas roupas, só por precaução, caso houvesse alguma ligação com o crime. Kate continuou tirando fotos, mesmo com o pedido de exame de sangue da amiga. Infelizmente, a autora novamente não cumpriu o prometido. A postagem nunca foi atualizada, e essa foi a última publicação da autora naquela conta. Parece que ela não está mais ativa desde então. Não sei se é só porque não houve mais novidades, ou se conseguiram fazer a polícia levar o caso a sério e estão investigando, ou o que aconteceu. Mas espero que um dia a gente tenha uma conclusão para essa história. Isso é tudo por hoje. Espero que alguma dessas histórias tenha sido novidade para você, pois todas foram para mim. Adoraria ouvir suas teorias e opiniões nos comentários aqui embaixo e, se você souber de outros mistérios menos conhecidos do Reddit, fique à vontade para deixar nos comentários também. Obrigada por assistir! Curta e inscreva-se se gostou. Te vejo na próxima quinta com um novo vídeo. Há alguns dias, a usuária do Reddit Anikex22 postou no Reddit: Departamento de investigação após se preocupar com a vizinha. A postagem dizia: Ok, não sei se este é o subreddit certo, mas basicamente um vizinho do meu condomínio se mudou. Quando chegamos, ele foi o único a nos cumprimentar. Sempre comentava das camisetas de banda minhas e do meu namorado. E, no ano novo, tivemos uma longa conversa sobre carros e outras coisas. Acho que ele era autista e morava com outros autistas. Desculpa se isso soa rude, não é minha intenção. Ele sempre estava de bom humor e nos deu vários apelidos divertidos. Ele andava de skate pelo estacionamento e cantava músicas do Mötley Crüe. Há alguns meses, de repente, ele começou a agir diferente logo após as férias de inverno. Assustadoramente diferente. Um dia perguntamos se ele tinha ouvido alguma banda nova recentemente e foi isso que ele disse. Não ouço mais essas coisas, são do diabo. Agora adoro Jesus e ele vai embora. Eu e meu namorado nos olhamos tipo, o quê? Desde então, as únicas palavras que ouço ele dizer são versículos da Bíblia. Ele está constantemente, e quero dizer constantemente, lendo em voz alta. Na semana seguinte, caminhando para o prédio, vi ele na varanda. Ele abriu a porta e disse orações estranhas para mim. A única parte de que realmente me lembro é que ele terminou com algo tipo, você ficará bem desde que siga Jesus. Outro dia, ao passar pela porta deles, ouvi uma voz alta da televisão falando sobre seitas, enquanto várias pessoas, inclusive ele, gritavam trechos da Bíblia. Todos liam passagens diferentes da Bíblia em voz alta. Hoje passei lá e ouvi isso, nem sei o que pensar. Gravei um trecho porque não queria que eles vissem, só me preocupo com ele, pois foi muito legal conosco. Ele era tão autêntico e agora parece que lavaram o cérebro dele. Isso parece extremamente suspeito para mais alguém? Ou eu deveria simplesmente cuidar da minha própria vida? Estou no extremo sul de Illinois, se isso ajudar. Ele enviou o link do vídeo citado na postagem. Eu tive dificuldade para entender muita coisa daquele vídeo. Eu entendi algo como você deveria proteger a China, depois algo sobre uma mega aliança pós-guerra e então algo sobre invadir a China.
mas o áudio foi identificado nos comentários como um vídeo remix do Bill Wurtz. Alguns comentaristas disseram que talvez não seja tão estranho. Se a Annie estiver certa e o vizinho for autista, talvez isso explique ele ouvir essas coisas repetidamente. Outros sinais de que algo está errado com ele incluem ter perdido o interesse repentino pela música que gostava e afirmar que era coisa do diabo. A Annie comentou que ele perdeu a personalidade e só fala de Jesus de forma triste ou assustadora, o que são grandes sinais de alerta. Acho que ela tem razão em se preocupar. Acho que o vizinho pode estar com sintomas súbitos de esquizofrenia ou outra doença mental. Não é incomum, na verdade é até um clichê em filmes e séries as pessoas de repente ficarem muito religiosas ou se interessarem muito por atividades relacionadas a seitas durante um episódio maníaco ou psicótico. Não fui a única a pensar nisso, pois o comentário mais curtido diz: minha tia, que teve o primeiro filho com mais de 30 anos, começou a agir estranho e a postar coisas que pareciam propaganda de seita para mim e minha família. Ela chegou a ir a convenções e doar quase todo o seu dinheiro para eles. Ela era obcecada por Jesus e achava que judeus eram maus, ideias e atitudes bem estranhas. Acontece que ela desenvolveu esquizofrenia e começou a ter seus primeiros episódios, que foram desencadeados pelo parto difícil que ela enfrentou. Mas esse é o problema com a esquizofrenia? Ela pode se desenvolver quando você tem 20 ou 30 anos e uma pessoa pode mudar da noite para o dia, às vezes? Espero que não seja o caso do seu vizinho, mas pode explicar. Se a nova personalidade do vizinho for causada por uma doença mental, é triste que isso o tenha mudado tanto. Acho que a Annie pode pedir uma verificação de bem-estar para ele, mas fora isso, não sei se há mais algo que ela possa fazer, já que não é da família e nem sabemos se ele tem parentes. É possível que a mudança de personalidade dele resulte de uma doença mental e que o interesse por religião tenha surgido por iniciativa própria. Outra possibilidade mais preocupante é que as pessoas que moram com ele o tenham doutrinado em algum tipo de culto ou religião. A postagem não diz há quanto tempo ele mora com eles ou o quanto os conhece, mas talvez, ao se mudar, eles já tinham esse interesse e o envolveram aos poucos. Ou se todos moram juntos há muito tempo, talvez alguém tenha se interessado por isso e acabou convencendo os outros. Isso pode ter coincidido com uma crise súbita do vizinho, tornando-o mais vulnerável à radicalização. Mas isso é só especulação, já que nada se sabe sobre as pessoas com quem ele mora, além da suposição da Annie de que elas também podem ser autistas. Seja o que for aqui, espero que o vizinho consiga a ajuda necessária. Uma postagem recente no RBI da usuária Lost in the Source Band chamou minha atenção. Recebi um celular Android gratuito do governo pela Assurance Wireless, modelo ANSUL 40. Esse aparelho veio repleto de adware, bloatware e possível spyware. Ele instala o aplicativo sozinho e a bateria, apesar de removível, está colada e rotulada como não removível. Procuro alguém para enviar o aparelho e analisá-lo corretamente. Caso não seja possível, gostaria de saber se alguém sabe qual software eu preciso para fazer o trabalho sozinha. Retirei a bateria após o aparelho travar e fiquei surpresa ao descobrir uma fita dupla face escondida sob a bateria, simulando que ela não era removível. Além disso, a bateria traz um aviso de que é embutida e não removível. Não desmonte nem descarte no fogo, não comprima. Um adesivo com mais um aviso também estava cobrindo a borda inferior da bateria. Ele cobria uma emenda e fazia parecer que a bateria era interna. Só consegui tirar a bateria após remover o adesivo e usar uma palheta de guitarra na abertura. Posso ver ela e contar para vocês todas as coisas incrivelmente suspeitas e assustadoras que vivi enquanto usava o aparelho, mas no fim das contas é um dispositivo extremamente fraco rodando uma versão antiga do Android. Travamentos podem ser só travamentos, bloatware pode ser só bloatware e não necessariamente spyware. Havia conversas online e pessoas dando nomes de aplicativos para desinstalar que elas suspeitavam ser maliciosos de alguma forma. A questão é que, quando eu desinstalava certos aplicativos, principalmente o gravador de voz, que era considerado particularmente malicioso e comentado online como um dos apps a serem desinstalados,
o dispositivo começava a exibir pop-ups sem parar e ficava inutilizável, exigindo um reset de fábrica completo pelo menu de recuperação para voltar a funcionar. Eu faço root e instalo ROMs alternativas em celulares Android desde que o primeiro Droid foi lançado e acho o comportamento desse sistema operacional antigo extremamente bizarro. Acho que estão espionando os menos favorecidos. Se não for pelo sistema operacional ou software pré-instalado, é pelo modem sempre ligado à bateria com firmware proprietário. No mínimo, estão vendendo nossos dados, mas isso já era esperado, pois o dispositivo é gratuito. Também exigem que você envie ou receba uma mensagem ou ligação a cada 30 dias para manter o dispositivo ativo. Esse vídeo foi o que mais me deixou curiosa sobre o modem. Alguém tem alguma informação para uma ex-bomba moderadamente paranoica como eu? Alguém mais pode ter um dispositivo Android simples fornecido pela Assurance Wireless? Se alguém tiver um aparelho original, gostaria de comparar e mostrar como o dispositivo foi enganoso sobre a bateria, que é removível. Ficarei feliz em fornecer algumas fotos se alguém achar que isso vai ajudar, mas fotos do dispositivo já estão disponíveis online e eu já removi aquele adesivo e retirei a bateria. Quando li esse post, fiquei assustada, mas analisando melhor, talvez não seja tão misterioso assim. Por exemplo, o adesivo na bateria alerta para não removê-la, mesmo parecendo removível. Isso não é incomum nesse modelo de celular. Além disso, quando a autora removeu, a bateria estava presa com fita dupla face, o que parece ser prática padrão desse modelo. Considerando isso, não entendo por que os celulares simplesmente não são feitos de forma que você literalmente não consiga tirar a bateria, tipo, ela fica dentro do aparelho. Acho que podemos descartar qualquer suspeita sobre a bateria. Sobre o adware, a autora relatou ter recebido anúncios na tela de bloqueio do celular, algo que considero bem incomum. Pensei se isso não seria parte do acordo ao receber um celular subsidiado pelo governo. Talvez você meio que pague por isso assistindo e vendo os anúncios ou algo assim, mas eu sinto que isso é algo que deveriam te avisar na hora de pegar o celular, e a autora nunca disse que foi avisada de nada desse tipo. A autora não tem total certeza de que o celular possui spyware, mas acha provável. Eu gostaria que ela tivesse entrado em mais detalhes sobre as experiências dela com o celular e o que a levou a acreditar nisso, mas não parece haver muitos detalhes sobre isso. Ela afirmou em um comentário posterior que tinha o celular há 2 anos e sempre achou que havia algo suspeito nele, mas meio que duvidou de si mesma até agora. A autora cita um exemplo que parecia suspeito. Ele disse que, quando tentou desinstalar o aplicativo de gravador de voz, foi bombardeado por pop-ups sem fim e o celular ficou inutilizável, sendo necessário restaurar para as configurações de fábrica para voltar a funcionar, o que, para ser sincera, parece realmente muito estranho. Pode ser coincidência, mas logo o gravador de voz entre tudo. Quero dizer, se alguém fosse espionar ele, você pensaria que provavelmente precisariam desse aplicativo para isso. É estranho o celular baixar aplicativos sozinho. Acho que não é novidade, pois alguns sites podem baixar arquivos e apps no seu celular sem você notar. Fico pensando se a autora acessou algum desses sites ou se há outra explicação lógica para isso. É difícil dizer sem mais detalhes sobre o assunto. Para ser honesta, acho que cada coisa dessas, sozinha, nem parece tão suspeita. Quer dizer, eu acho que o lance do gravador de voz é bem suspeito, mas as outras coisas não parecem tão suspeitas individualmente, mas quando você junta tudo, aí sim parece meio estranho, eu acho. A Malwarebytes já publicou artigo sobre isso. Receberam um celular igual ao da autora para analisar se havia algo suspeito? A situação era quase igual, celular subsidiado pelo governo com funções duvidosas e suspeita de spyware. Aplicativos foram baixados automaticamente, provavelmente porque o app de configurações podia baixar apps de uma loja de terceiros. Os apps baixados estavam livres de malware, mas outros mais perigosos podem ser baixados futuramente. Havia um aplicativo de atualização sem fio no telefone que, de acordo com o artigo, é categorizado como um programa potencialmente indesejado, chamado Riskware Auto Installer, que tem a capacidade de instalar aplicativos sem o consentimento ou conhecimento do usuário, e ele já havia instalado aplicativos sem o conhecimento ou consentimento do usuário. É impossível saber se o telefone da operadora tinha exatamente os mesmos problemas que estavam causando essas questões como este telefone teve, mas é interessante que ela não foi a primeira pessoa a se preocupar com isso, a passar por esse tipo de situação com um telefone subsidiado pelo governo. Não foi o único artigo sobre isso, achei outros que falavam o mesmo.
Elas tentaram entrar em contato com as empresas responsáveis, mas ainda não tinham recebido uma resposta. O que está acontecendo aqui? Acho improvável que o governo use esses celulares para espionar as pessoas. Quero dizer, se eles realmente quisessem espionar as pessoas, nem acho que precisariam mexer fisicamente em um celular para isso. Eu realmente acho possível que o fabricante ou outras empresas que tiveram posse do celular antes de vendê-lo para o governo possam ter instalado algumas dessas coisas para coletar dados dos usuários. Acho que não dá para descartar a possibilidade de o governo estar ciente disso e talvez soubesse que era por isso que os celulares eram tão baratos, mas não há nenhuma evidência disso. É possível que, de alguma forma, alguém esteja lucrando com esses celulares, seja pela coleta de dados ou pelos aplicativos que estão no aparelho. Talvez fossem de empresas que pagaram pela presença deles lá. Talvez não seja malicioso e sim um celular mal recondicionado. Quero dizer, acho que o gravador de voz não poder ser desinstalado é provavelmente a coisa mais suspeita nisso, mas, de novo, pode ser só uma coincidência. Se alguém entende mais desse tipo de coisa do que eu, por favor, fique à vontade para comentar, mas, sinceramente, quando você analisa tudo, não parece tão misterioso assim. A própria operadora parece admitir depois que talvez não fosse tão misterioso quanto pensou inicialmente. Pode ser suspeito, e não me surpreenderia se alguma empresa lucrasse, seja com anúncios ou coleta de dados. Se você assistiu O Dilema das Redes, sabe que isso ocorre de qualquer forma, sem muita escolha. Se você tem tecnologia e está presente online, vão coletar seus dados de qualquer jeito, esteja você ciente disso ou não. Quero saber suas opiniões, teorias e sugestões para próximos vídeos nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, considere curtir e se inscrever no canal.